Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Farol Podcast. Um espaço para conversar com empreendedores, investidores e profissionais que estão construindo patrimônio, construindo negócios. E mais que isso, estão construindo legado. Farol Podcast. Histórias que iluminam caminhos. Nesse quarto episódio, eu escolhi um convidado mais que especial. Eu já posso chamar até de amigo. É um empresário jovem que conheci há mais ou menos um ano, porque fui bater na porta dele para convidar para tomar um café no meu escritório. E detalhe, a gente é vizinho. Um cara visionário, empreendedor que se especializou em ofertar um serviço para o público de alta renda, que é a estética automotiva premium. Hoje vamos descobrir mais sobre esse mercado super interessante com um cara que é referência nisso no estado de Alagoas. Meu amigo e cliente Vitor Pereira. Show de Seja bola. bem-vindo, Vitor. Obrigado pelo Tudo certo, convite, meu irmão? Diegão. Prazer poder participar aqui, contribuir, trocar essa experiência, essa conversa, né, que é sempre bom. Que bom, meu amigo. E um detalhe, viu, pessoal? Logo quando eu estava com essa ideia do podcast, eu fui conversar com você. Foi, exatamente. Dizer, ó, você vai ser um dos Que a gente é convidados. porta com porta, né? Um É, do lado do outro lá, Aí né? eu já fui, desde o início eu estava com isso em mente. O Vitor foi uma das primeiras pessoas que eu sondei para saber se ele aceitaria, né? Dar uma entrevista para mim, conversar. E fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, quando E a eu agenda pelo convite bateu. também, meu amigo. Fico feliz. Sem dúvida. Vitor, vamos começar pelo início mesmo. Tu é Certo. natural de onde? Como foi tua infância? Me conta um pouco disso. Eu sou aqui de Maceió mesmo, então sempre fui um cara muito ativo em relação ao esporte, essas coisas, né? Então sempre fui um. Pratiquei muito esporte desde criança, desde basquete, corrida, fiz triatlon, que hoje em dia corrida e triatlon Tá na moda, né? tá na moda hoje em dia, né? Eu corri muito tempo atrás antes de estar nesse hype todo que é hoje, né? Então eu sempre fui e além disso, além de ligado ao esporte, gostei muito de carro. Eu andava com muita revista de carro, naquela época não tinha internet Sim. tão fácil acesso como hoje, então eu andava com muita revista, gostava. É tanto que meu pai é corretor de imóveis e às vezes o pessoal perguntava se ele tava vendendo carro, porque eu andava com um monte de revista de carro. Aham. Aí o pessoal perguntava, você tá vendendo carro agora que teu menino só anda cheio de Olha com revista? revista de Então carro. sempre foi uma paixão também, né? E hoje consegui unir essa parte da paixão por automóveis de modo geral, junto do nosso trabalho lá na Vassen. Bacana. E tu mencionou um pouco assim dessa tua paixão por esportes. Eu sei, tu mencionou da corrida, mas tu também gosta de jiu-jitsu, né? Tu pratica? Também, é. Eu sei como eu disse, ao longo da vida pratiquei muito tipo de esporte, sem imaginar, desde andar de skate, surfar, jogar basquete, joguei basquete na seleção alagoana de Que basquete. legal. Eu era corredor atleta mesmo, assim, viajava pra fora pra poder correr, fiz Ironman, né, que hoje em dia todo mundo fala de Ironman, não sei o quê. Ironman, tudo isso aí. E hoje, pra não ficar parado como sempre, né, não consigo, depois de uma vida inteira praticando esporte, eu pratico jiu-jitsu há uns bons anos ali, entre idas e voltas. Vitor, o pessoal começou a fazer um sinal ali, porque eu esqueci de falar do patrocinador. Eu Ah, já estava com não. A tanta parte vontade importante. de bater esse papo com o Vitor que já emendei na conversa. Eu vou abrir espaço rapidinho para a gente falar Certo, dos com certeza. patrocinadores e a gente retoma daí. Joia. Vamos lá, coloca aí produção primeiro. Alfa 1, do meu amigo Jairo. Alfa 1 é uma empresa de telecomunicações, internet, fibra ótica, hotspot. E basicamente a Alfa 1 ela tem apenas empresas. Ela é voltada para o segmento corporativo e basicamente supermercados que têm filiais, lojas que têm diversas unidades, eles não podem ficar sem internet de forma alguma. Porque ficar sem internet é ficar sem vender. Então o Jairo ele consegue ofertar um serviço de rota redundante. Eu falo devagar que às vezes trava a língua. Rota redundante, que basicamente é você garantir que se porventura um poste cair lá na rua, mas vai ter outra conexão que vem por outro caminho que não usa aquele poste e vai manter a conexão naquela empresa. Então isso aumenta exponencialmente a segurança da conexão do cliente e o Jair é especialista nisso. Fato Capital, sou suspeito para falar, meu escritório de assessoria de Com investimento, certeza. sou sócio lá, inclusive o Vitor é nosso cliente lá também. Nós assessoramos famílias a investir. Então, basicamente, quem quer construir um patrimônio no mercado financeiro, você trabalha, você tem sua renda. O ideal é não gastar toda essa renda ao longo do mês, é você poupar um pouco. E esse poupar, não confundamos com colocar na poupança. Esse poupar seria simplesmente separar uma parte da renda mensal e colocar em ativos do mercado financeiro que vão gerar uma renda passiva. E a ideia é, ao longo do tempo, você construir um patrimônio
para lá na frente você ter essa renda no momento onde você vai ser menos produtivo e vai precisar de mais recursos. Então a gente faz essa assessoria de investimentos e mais tantas outras, vale a pena conhecer. Max Media, nossa agência de marketing digital, nós digitalizamos negócios, então nós fazemos produção de conteúdo que engaja de verdade. Então, se você está precisando ser mais conhecido, reconhecido no digital, a gente faz esse trabalho de criação de conteúdo, tráfego pago, a gente faz todo um direcionamento para que a sua empresa consiga bons leads e consiga vender mais pelo digital. Quem mais vem por aí? Hope Bros, nosso parceiro desde o início. O Silvio, inclusive, esteve aqui no episódio 2. Aqui, ó. Cervejinha. Para qual câmera eu mostro? É Silvio o nome dele, é? Silvio. Vamos providenciar isso aqui pro convidado, né, Silvio? Bom. Vamos. Ó, Silvio, ficou a cobrança aí, viu? Tem que mandar a geladeira para cá. Essas latinhas dessa cerveja da Hope foi em comemoração à Copa atual. A gente fica um pouco triste, né? Que o Brasil não está mais disputando. Mas foi uma cerveja, Vitor, uma linha com embalagem temática. Cada uma para um ano que o Brasil foi campeão. Bacana. Então essa é a de 62. Aí teve a de 2002, a de 94. Nos anos que o Brasil foi campeão, tem uma artezinha para cada lata. Próximo, Nexo. O Nexo é um serviço nosso aqui, é um assistente pessoal que nós desenvolvemos. Eu dou muita palestra de educação financeira e investimentos. Uhum. E a gente percebe que uma das grandes dificuldades das pessoas é simplesmente saber para onde está indo o dinheiro. Com certeza. Uma coisa simples. Mas assim, aí tem gente que é organizada e controla isso com planilha, com livro. Tem gente que já usa algum tipo de aplicativo no celular para fazer essa gestão. Mas o diferencial do Nexo é que ele é integrado ao WhatsApp. Então você simplesmente pega seu WhatsApp e manda um áudio. Acabei de abastecer R$ 200 de combustível. Se torna prático. Ele alimenta um dashboard e ele vai segmentando por categorias. Alimentação, transporte, vestuário, moradia, saúde. Basta você dizer o que foi e o valor e ele vai segmentando. A inteligência artificial vai separando, vai alimentando os gráficos, você vai entendendo exatamente para onde está indo seu dinheiro. E como é no WhatsApp, a gente já está lá, a gente já vive. É grupo de trabalho, é grupo da família, é grupo dos amigos. É como se a gente estivesse falando com alguém, né? Olha, gastei tanto. É um assistente pessoal. Bacana. É o Nexo, então ele facilita muito. Quando a gente encerrar aqui, eu vou te mandar o link para você testar, conhecer, sem custo nenhum para você conhecer e ver se serve para o teu dia a dia. E além das finanças pessoais, ele faz a gestão da agenda. É outro diferencial. Por exemplo, tem uma reunião... A gravação 15, do podcast. Pronto. Tem um podcast que eu vou participar no dia 15, às 17 horas. 30 minutos antes ele te manda o lembrete. Ele replica faz essa réplica também na agenda do Google, você querendo. E caso não, na própria agenda do Nexo ele fica controlando. E o que eu achei até interessante, que até os patrocínios do Farol Podcast fazem muito sentido com a proposta. Né? Desde a questão da fibra ótica que você falou lá. A internet daqui é da Alfa 1. O cara, assim... Acontece de você ficar sem internet, de você não ter uma assistência, de ser às vezes uma empresa muito grande, você não conseguir ter um contato humanizado. Isso. Né? Então você vai ligar, ficar no telefoninho lá esperando alguém ter boa vontade de te atender. Já pensou? Né? Aqui pro cara poder desestressar um pouquinho, né? Então, assim, todo anexo, né, como você falou. Então, bem bacana. Até é interessante como os próprios patrocínios fazem parte vai do unindo, mundo, né? Tem a ver Exato. com isso. Show de bola. Então aí, até mais um garoto propaganda aqui. É verdade. Aí. Então pronto, vamos retornar agora. Mais algum recado? Tem recados, produção? Então vamos continuar. A gente tá falando um pouco dessa tua vida esportiva. Então talvez por tu gostar tanto de praticar esportes, tu iniciou nessa graduação de educação física. Exato. Como né? foi? Me conta. Eu sou hoje em dia empresário, mas sou formado em educação física, trabalhei na área. Como personal? Como personal, principalmente como eu era corredor, meu foco foi a parte de corrida, triatlon, principalmente nessa área. Então, hoje eu tô um pouquinho mais pesado, mas na época eu pesava 65, 66 quilos. E naquela época eu foquei muito na corrida, né? Então, chegou um momento, na verdade, em que eu fazia as duas coisas, né? Eu tinha começado a loja de uma maneira mais informal e também atuava na área de educação física. É uma área que eu sou muito, gosto bastante, né? Mas hoje eu estou realizado realmente com o que eu faço. E sou feliz por ter experimentado um pouquinho dos dois lados e ter tido a oportunidade de escolher, literalmente. Que bacana.
É, porque assim, você atuou como profissional de educação física, né? Como Isso, personal especialista em corrida, e paralelo ficou com a loja. Aí, isso. até Porque, na ficou verdade, com a as duas coisas ao loja, mesmo a tempo. gente, eu acho que a gente ainda vai entrar nesse tema, mas, tipo assim, a loja, ela começou de uma maneira bem informal, um atendimento a domicílio, uma coisa bem, sem muito, Tem sem muita loja, pretensão. exato, sem muita pretensão. Entendi. Eu creio dizer até que, como, não vou dizer uma renda extra, mas aquele famoso, a gente tá procurando sempre um pouco mais de dinheiro, né? É. Então, foi uma forma que eu disse, rapaz, eu sei fazer isso porque eu detestava a Lava Jato. E a forma de atendimento, o serviço não ficava bacana, tem que passar o dia todo, aquelas coisas. Então, esse rapaz, eu comecei a lavar meu carro a seco em casa, moto, carro e tal. E num breve momento que eu tive, poxa, eu preciso de uma segunda renda. Tava no Uhum. começo da minha carreira na educação física, mas ao mesmo tempo em que eu precisava de um aumento da renda, e quando eu comecei a loja. E era até a minha próxima pergunta. Como surgiu a ideia de começar lavando carro? Foi uma necessidade, Isso. oportunidade, uma mistura dos Uma dois? mistura dos dois, mas surgiu um pouco mais com uma necessidade, né? Tanto que eu sempre até falava para minha esposa, que eu já estava casado, né? Então já sempre dizia para ela, vou fazer isso aqui por enquanto, porque sabe aquele compilado de coisas que dá errado na vida, né? Você tá ali trabalhando num local, você tem uma aluna que te paga X valor, que você conta ali com tudo certinho, aí do nada aquela aluna teve um problema e não é mais sua aluna. Um grupo de corrida que eu dava uma aula para um grupo grande Uma aula também, coletiva, né? uma aula coletiva também se desentenderam para lá, desfizeram o grupo, eu fiquei rodado. Aí eu estava, tipo assim, na época eu recebia um valor e o valor que eu passei a receber, tipo, coisa de 2 meses, eu não pagava nem o meu aluguel. Caramba, É, despencou aí muita renda, despencou né? muito, assim. Então, assim, de coisa de 2 meses e logo depois que eu tinha casado. Então a gente casou cedo, eu e minha esposa, né? Eu tenho 30 anos hoje, mas eu casei com 23, minha esposa com 22, sem filhos. A gente casou porque Uhum. queria se juntar, né? Se aproximar mais. Queria viver o casamento, na verdade. E nisso daí, quando a gente casou, eu disse, não, agora eu vou trazer estabilidade, agora eu vou crescer, aí É, ladeira abaixo, né? caramba. Então, assim, a Vassen, na verdade, ela surgiu mais mesmo assim, na necessidade, né? É tanto que eu dizia a ela, disse, não, eu vou fazer isso aqui por enquanto que eu não arranjo um trabalho para poder me manter na educação física. Foi Entendi. basicamente isso. Eu tenho essa pergunta aqui, mas talvez tu não vai saber. Mas tu recorda o primeiro cliente? Cara, eu lembro de tudo, você acredita? Caramba, me conta. Meus clientes que chegam lá na loja, assim, meus clientes antigos, às vezes eles chegam lá sem pretensão, aí vem falar assim comigo como se eu não conhecesse ele, né? Aí vai falando, porque eu gostaria de um orçamento. Rapaz, quanto tempo que não aparece aqui? Ele, tu lembra? Tu Claro que eu lembra? lembro. Então, assim, às vezes eu não posso lembrar um nome, mas eu posso lembrar do carro. Às vezes eu não lembro do cliente em si, mas assim, ele me conta da casa, que como eu atendi domicílio, né? Então, me conta de uma situação. Ah, porque a vaga lá, o síndico do prédio. Aí começa a lembrar de detalhe, eu lembro do carro. Então, assim, eu Caramba. lembro de tudo, eu lembro de tudo. Né? Meu primeiro cliente veio depois de uns 2 meses lá no Instagram colocando coisa, lavava meu carro, lavava de alguém da família, fazia umas fotos, fazia uns vídeos, jogava, até aparecer o primeiro cliente pagante, tá no domingo. Aí eu fui pra lá, o pessoal Aí fazendo tu já churrasco. começou meio que utilizando o digital, utilizando a rede Exato, social para divulgar. na verdade, a Vassen sempre teve um braço muito grande no digital, porque quando eu comecei foi no delivery, então Uhum. eu fazia algumas coisas, por exemplo, o marketing não é só o digital, né? Marketing vai desde a localização do seu estabelecimento, uma placa, uma camisa que você usa na rua, É. tudo, né? Então, assim, eu ia para um shopping, ficava com. Às vezes, quando eu fazia um serviço, por exemplo, quando eu já estava com carro. Eu fazia um serviço, botava meu carro do lado, abria a mala e deixava um bannerzinho pendurado. O nome lá, vá sem carquer, serviço a domicílio. Tem essas fotos tudo até hoje. Aí com o telefone da gente, que às vezes o cliente passava, queria perguntar, mas ficava meio, não vou É. perguntar não. Aí lá já tinha, tipo, às vezes eu tava fazendo serviço no estacionamento do Antigo Extra, ali na do Valdegós Monteiro. Dentro do estacionamento, aí alguém tinha me contratado. Não, enquanto eu faço feira, tu lava meu carro, eu lavo. Eu ia lá, fazia o serviço, deixava a mala do meu carro aberta, aí às vezes eu percebi alguém tirando foto assim do Do bannerzinho para banner com o poder número, né? ligar, mandar alguma coisa. Então, assim, tinha toda essa parte também, além do digital, mas o meu forte sempre foi a parte do Instagram. Eu gostava de gravar, mostrava, eu consumia muito esse conteúdo, então, não, vou tentar replicar isso que eu tô vendo e acho interessante. Então, quando a Bacana, Vitor. gente foi para depois de um ano que eu estava atendendo a domicílio, eu nem tinha essa pretensão de ter um ponto físico, mas tipo uma garagenzinha na Pitanguinha, uma coisa muito pequena, cabia um carro.
Nem tinha placa. Era num lugar residencial, que o cara fez da garagem dele um ponto comercial num bairro completamente residencial. Eu acho que até os vizinhos passavam por ali e diziam, rapaz, o que é que esse menino faz aí? Que eu tinha o quê? 23 anos. O que é que esse menino faz? Que viu um monte de carro aí, mas tem uma placa. Será que ela é mecânico? Será que ele faz o quê, né? Porque quem ia pra lá é simplesmente quem conhecia, né? Quem Quem já tava seguia no conhecendo, quem Instagram, via no pegava o Instagram. contato. Que o endereço eu só mandava, como era muito pequeno, não tinha intenção de divulgar o endereço assim, né? Mas quem, quero fazer o serviço, isso aí, tal canto, né? Que Foi meio que legal. assim o começo, né? O começo passei muita coisa aí no domicílio, né? Muita coisa boa, muita coisa ruim também, né? Poxa, então É ser... me conta um caso aí, uma curiosidade Ah, aí. não, você tem ideia. Diz aí. Ó, um caso muito engraçado que eu lembro de duas coisas, uma muito boa, muito chata, assim, né? Um deles foi um cliente que eu fui atender de um Celtinha, né? Que o cara vai dizer, mas o Celtinha é um carrinho barato e tal. Atendi ele na casa dele, isso em 2018, 17, 18. Atendi ele na casa dele, ele me mandou a localização, fui fazer uma higienização no Celta, cheguei lá, o cara, gente boa, conversou comigo, casa era no Graciliano, então era uma casa, né? Então uma casa espaçosa, ficou Uhum. conversando comigo. Aí ele fez, rapaz, eu vou ali. Tu pode ficar aí de boa, não tem ninguém em casa não, mas eu vou ali. E assim, o carro tava muito sujo, então demandou mais tempo do que eu imaginava. Eu disse, não, vou terminar até o horário de meio-dia, mas não tinha nem como pensar em sair de lá, né? Porque ia estender bastante. Esse cara voltou simplesmente com uma sacola, carvão, carne, cerveja. Fez um churrasco pra mim e pra ele. Oxe. Aí assim, a gente fez, aí passei o dia todo na casa do cara, a gente conversando, eu fazendo serviço, a gente comendo carne, na época eu não bebia nada, mas assim, ele tomando a cervejinha dele lá, a gente batendo um papo, fazendo serviço, Que massa. comendo uma carninha na casa do cara, depois ele me pagou, fui pra casa feliz da vida, né? Que Então assim, legal. acontecia bastante coisa interessante no domicílio, mas sempre tem aquela parte chata também, né? Tem gente que não sabe te receber, é um prestador de serviço, né? Como eu era, como eu sou, na verdade, né? Então tem as situações chatas, né? Desde um síndico que não deixa, não permite você fazer um trabalho, o cara, não, você vai sujar o chão, mas você está prevendo o futuro. Cara, eu nem fiz o serviço, você está dizendo que eu vou sujar, né? Então, assim, gente E de nem talvez se deixa. sujasse, poderia Não, limpar, exato, e enfim, era uma deixava. lavagem a seco. Então, tipo, não ia lavar o carro com água, jogar um balde d'água, uma mangueira. Não, era uma lavagem a seco. Então, na prática, não tinha sujeira. Então, nem ia. Aí teve um caso desse aí do cara mandar eu voltar, ter perdido o cliente porque não podia atender, né? Então, várias coisinhas chatas também que acontecem no processo que em qualquer ramo que você vai fazer, você vai ter suas dificuldades, né? Ô, Vitor, em que momento tu percebe que não vai ficar só em lavar carro e vai sim construir uma empresa mesmo, que o negócio começa a tracionar, a engrenar? Como foi Não, esse. eu vou falar de número, né? Assim, já que a gente acaba falando de dinheiro, empresa e Aham. tal, vou falar de números. Na época que eu dava aula de educação física, que eu estava noivo da minha esposa, a gente foi, casou, eu me lembro assim, falar um número redondo, eu recebia R$ 2.200 por mês, com toda aquela minha fonte de renda dia daqui, dali, um aluno assim, uma turma aqui, girava em torno disso. Caiu para 800 depois daquele problema que eu contei, Aham. né? Então, assim, quando eu estava sem pretensão de ficar fazendo aquilo, eu gostava, mas é muito braçal, tinha esses estressezinhos de alguém que não sabe te receber, alguém que não te trata até mesmo com respeito, tal. Você ficava naquela, não quero mais, quero voltar, mas ao mesmo tempo eu ficava, o que será que dá se eu continuar nisso aqui? Entendeu? Você fica naquela curiosidade, o que é que vai acontecer se eu for? Eu projetava aquilo na cabeça, não, mas isso aqui não vai me dar muito mais do que X por mês, né? Então, numa época que eu comecei a suprir o salário que eu tinha lá na educação física, aí eu fiquei, poxa, mas eu tô trabalhando mais pesado, porque eu trabalho braçal, mas eu tô trabalhando menos. E nem todo dia eu tinha carro para fazer. É. Então, quando eu não tinha, ficava em casa. Tipo, na época da educação física, eu atendia cliente, assim, aluno de 5 da manhã. Tinha que me acordar 4 horas da manhã e tal. Não que era ruim, mas assim, tinha os seus ônus e bônus, É. né? Então, assim, nisso daí, quando eu consegui fazer o mesmo salário que eu fazia na educação física, disse, poxa, aí aconteceu aquela questão. Continuei em que a demanda aumentou tanto, eu disse, rapaz, eu preciso ir para algum canto, né? Então, aí nesse patamar foi Vou que ter que eu procurar um espaço para Exato. Quando eu alocar e procurei tal, um uma estrutura, né? espaço, eu disse assim: não, se eu for alugar um espaço agora, eu vou ter que ir ver o que é que dá nisso aí. Fiquei curioso, né? E aproveitei também a pouca idade, né? Eu tinha 23 anos. Então, eu aproveitei a pouca idade para poder ir, né? Como não tinha filho, né? A responsabilidade é outra.
Então, a minha esposa também disse, não, vamos embora, vamos topar nisso aí, vamos ver onde dá, e quando se der errado, a gente volta pro começo, e foi assim que eu fui tentando ver até onde dava, né? Mas assim, eu até brinco com ela, bem assim, que imagina, se a gente fez tudo isso, a Vassa se tornou o que foi sem eu acreditar tanto, imagina se Imagina eu se tivesse acreditar, acreditado só. desde o começo, né? Porque foi cada passo que eu dava, eu dizia, rapaz, eu não imaginava que ia chegar nesse patamar, não. Não imaginava que ia chegar nesse patamar, não. Hoje eu tô naquele mesmo limbo que eu vivia uns anos atrás. Tipo, daqui não tem como crescer muito mais. Né? Mas aí ela sempre me lembra, né? Disse, não, lembra que você já falou isso quantas vezes nessa trajetória aí, né? Isso é verdade. Pode ser que tenha alguma coisa além disso aqui que surpreenda de novo. Caramba. Voltando um pouquinho no início da Vassa, hein? Quais foram os primeiros investimentos importantes que tu entende que foram fazendo diferença no crescimento? Investimento você fala de, A de estrutura, estrutura, de tudo enfim. mais. É, o Talvez meu, alugar o primeiro ponto. Pronto, vou começar do básico lá, que foi quando eu estava no delivery, basicamente eu não investi em nada. O meu investimento foi em uma camisa que eu tinha comprado na C&A, eu mandei bordar uma logo que eu fiz no Canvas. Bem basicona daquele jeito que, Uhum. que quem trabalha com marketing e com design chega chora, né? Então foi basicamente dessa forma que começou, que foi o meu investimento, porque como eu lavava minhas coisas em casa, aí o material básico eu tinha. É o shampoo a seco, um restaurador de pneus, um revitalizador de plástico. Eu aspirava com aquele aspiradorzinho 12 volts. Oxe, Pegava sei. um carro de areia que o cara tinha ido na praia, passava 2 horas só aspirando aquele bichinho lá. Então aquele aspiradorzinho foi tipo R$ 50. Então assim, meu investimento foi nada, que eu já tinha. Né? Mas vamos dizer assim que com R$ 150, R$ 200 eu compraria aquilo tudo. E eu comecei assim, né? Mas eu sempre tive uma cabeça, até quando a gente conversou sobre investimentos da primeira vez, eu sempre, rapaz, eu gosto de dividir as coisas assim, né? Só esse dinheirinho é disso aqui, esse dinheirinho é daquilo ali. As caixinhas. As caixinhas, né, que eu te É. mostrei, comentei com você. Né? Então, o que é que eu fazia? Eu não conseguia ganhar mais porque eu só ofertava um serviço, que era a lavagem a seco do carro, né? Que demandava muito trabalho, muito tempo e uma remuneração muito baixa. Né? Então, eu disse, sabe o que é que vai me agregar? Se eu chegar nesse cara e eu conseguir ofertar o primeiro serviço que eu fiz além disso foi a limpeza do motor. A seco também, sem precisar lavar a água, tal, essas coisas. Não, se eu tirar aqui. E tu já sabia lavar o motor? Rapaz, eu sou muito curioso, vamos dizer assim, né? Então, assim, na prática eu disse, cara, qual é a parte de limpar? É tirar a sujeira. Então, assim, na loja em que eu comprava os produtos, tinha um produto que era para limpar motor. Eu disse, então, eu vou tirar a sujeira com esse produto. Então, na prática, foi nas primeiras vezes eu passava dia para limpar o motor. Depois que eu fui pegando a manha, literalmente aprendendo, não foi feito curso, ninguém me ensinou, não tinha alguém para me dizer nada. Foi meio que na marra mesmo, né? Então eu disse, não, se é para limpar uma caixa de roda, eu deixo limpa, então o motor não vai ser diferente disso aqui, não. Então foi meio que Entendi. isso. E assim, tinha um lado principal que ele não levava água, então não tinha um É. risco, eita, vou queimar uma central, Algum não. componente, alguma Exato, coisa, né? entendeu? Então, como era uma limpeza seco, era um paninho, um pincel e paciência, entendeu? Aí foi dessa forma. Então eu comecei a fazer o quê? Reservava uma parte daquele valor para quando eu dissesse assim, ah, não, vou comprar, que o produto só vendia de galão. Não, quando eu for comprar esses próximos produtos, eu vou comprar esse de motor, que eram dois produtos. O produto para limpeza e o verniz para motor, para proteger o motor. Eu vou comprar isso aqui. E quando eu tirei um pouquinho de cada serviço ali, juntei aquele dinheirinho e disse, não, vou lá, comprei. Aí agora eu ofertava dois Dos serviços. serviços. Aí, então o cara eu ainda tenho um panfletinho das antigas, era R$ 40 a lavagem, R$ 40 o motor. Aí então ao invés de um carro me pagar 40, o carro me pagava 80. Às vezes eu fazia só aquele carro e não precisava estar em outro canto. É. Se Então, deslocando, perdendo tempo. exato, então para mim foi melhor. Até eu também migrar para outras coisas, mano. O terceiro serviço foi banco. Ah, você faz limpeza de banco? Eu disse, faço, nunca tinha feito, mas faço, só que a minha Oxi! máquina quebrou, nunca tinha tido uma máquina. Aí teve uma outra loucurazinha que eu fiz assim, que eu fiz, ó. Tinha muita gente que estava procurando, eu estava fazendo serviço quase todos os dias. Aí o pessoal perguntando sobre o banco, eu disse, não, é porque minha máquina quebrou, mas só vende em tal canto, e eu vou para lá tal tempo. Vamos fazer o seguinte, você deixa um sinal em que eu faço agendamento, porque tem você, tem outra pessoa, e tinha mesmo, né? E você dá o sinal só para a gente reservar a vaga, e eu já vou, quando pegar aqui no final do mês, eu faço. Nisso daí, eu consegui o dinheiro para comprar a máquina. Entendeu? Aí eu fui, comprei e depois saí fazendo O serviços serviço de de todo quem mundo que tinha marcou, né? Só agendado. que, tipo, eu nunca tinha tido máquina. Eu fiz isso assim, obviamente não deu para comprar máquina com o valor todo, mas
Ajudou, né? Inteirou uma Ajudou, parte, porque aí né? outra parte eu fui reservando ali, né? Então no começo eu era bem mais organizado. Comecinho, né? Porque eu tava começando, eu tinha aquele medo, né? Eu tinha passado um problema financeiro no começo do casamento ali. Então eu sempre fazia tudo com muito cuidado. Então os maiores investimentos foram essa escadinha, né? Quando demandou muita coisa e eu comecei a ofertar polimento, fiz polimento na rua, que é horrível. Você não consegue entregar um serviço de qualidade fazendo isso na rua. Aí foi no momento que eu disse, eu preciso pelo menos de um lugar. E tinha um cliente, sei lá, você não pode fazer o serviço na sua casa, no seu prédio, e você precisa de algum Como canto. esse caso que tu falou que o O síndico não síndico, deixava, exato. né? Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, eu preciso de um local. Então, eu aluguei um lugar bem pequenininho. Na época era 600, 700 reais o aluguel, eu não lembro. E aluguei um lugar pequenininho para botar só um carro para caso alguém diga assim, ah, não tem onde fazer. Senão eu tenho. Leva o carro para lá. Então, foi o segundo maior investimento, que era ficar pagando aluguel. Só que nesse meio tempo eu já estava fazendo, sei lá, 2 vezes o que eu fazia na educação física. Entendeu? Então, assim, eu já estava mais motivado a trabalhar, né? E a tomar coragem. Mas eu sempre tive. Eu acho que todo empreendedor tem um pouquinho desse quesinho de loucura, né? De É, tem que assumir um ter. risco, de dizer eu vou, sabe fazer, rapaz, sei, vou aprender agora. Então tem um pouquinho disso, né? E o meu não foi diferente. Mas tu falou isso, eu fiquei pensando. É, eu montei essa sala aqui, essa estrutura, e pensei em fazer um podcast, e eu nunca tinha feito isso. E simplesmente, Não, e você bora. foi fazer a abertura e disse, meu amigo, aquele famoso, já pensou em trabalhar com isso? É porque Só é. foi. Eu disse, não, vamos indo, vamos fazer, Exatamente. vamos ver o que dá. Exatamente. Eu já tenho um bom relacionamento com pessoas que têm sucesso. A maior parte dos meus Empresários, clientes, empresário, médico, exato. advogado, engenheiro, um monte de gente que eu já Lavador de conheço. carro. Empresário. É. Ô, Vitor, em que momento tu passou, como foi essa transição? Agora tu saiu de lavar em delivery, lavar na casa da pessoa, para o espaço físico. Aí, esse é o do Barro Duro? Essa É, aqui, não, essa primeira? essa primeira que eu te falei era literalmente uma garagenzinha. Um cara tinha um terreninho do lado da casa dele, fez uma garagenzinha e botou uma porta de rolo, virou um ponto comercial. Podia ter sido Entendi. uma lojinha de roupa, podia ter sido qualquer outra coisa. Só que eu vi lá, o aluguel tava barato, era tudo novinho, eu disse, não, aqui dá pra mim, porque cabe um carro, eu fecho as portas e faço o meu trabalho, justamente naquela questão que eu te disse. A pessoa não pode atender, não tem como fazer É, na residência dele, por exemplo. Eu disse, não, vou ter esse local para atender, né? Só que eu comecei a pensar, disse, cara, se eu começasse a focar em atender todo mundo aqui, eu pelo menos acabava, porque, tipo, às vezes eu pegava, sei lá, morava na época eu morava no Pinheiro, depois eu morei na Serraria, não lembro a ordem cronológica, mas assim, sei lá, saí de lá, teve um caso engraçado, atendi um cara na delegacia do Cruzeiro do Sul, eu desci pra Ponta Verde, porque esse trajeto do Cruzeiro do Sul pra Ponta... deslocamento. Então, assim, eu ficava, cara, não, ficou maçante, né, aquele deslocamento ali. Eu disse, não, se eu conseguir concentrar tudo aqui, vai ficar bem mais tranquilo. Né? Então, eu tentei fazer essa conciliação de atender ele logo naquele local fixo que eu tinha e comecei a ofertar, por exemplo, vamos dizer que o serviço era R$ 150 na casa, eu disse, porque a maioria queria que eu fosse a domicílio, que é mais prático, É, mais cômodo. Então era R$ 150, então eu digo, eu faço a 100 aqui na minha loja. Cara, então eu vou levar aí. Aí foi quando eu comecei a trazer tudo para isso e foi meu primeiro ponto, que foi lá na Pitanguinha, que foi essa garagenzinha. O Barro Duro, que foi nossa loja maior, que a gente passou a maior parte do nosso tempo, foi quando eu saí de lá. Eu não entendi. achava um local. Eu só tinha um carro por vez, às vezes dois. Aí ficava um na rua esperando, depois eu trocava. Então eu tinha aquele medo de que será que eu tenho um cliente para poder colocar numa loja maior? Eu Tinha tinha essa esse medo, dúvida, porque né, tinha muitos também. dias que eu não tinha cliente. Então, para mim, como eu trabalhava muito, às vezes eu dava até uma descansada, eu não achava ruim. Eu disse, não, hoje eu descanso. Mas assim, no geral, eu tinha medo de, tipo, pegar uma loja para caber 5 carros e não ter carro para colocar na loja. Eu sempre tive, sabe aquele negócio, fazer uma festa e ninguém ir? É, É meio que e isso, fica um né? pouco o pé atrás, né? Você tá com Exato, aquela porque meu dúvida. aluguel é maior, né? Então eu disse, não, meu aluguel era 600, 700, 800 reais ali, não lembro certinho. Mas eu disse, não, se for para um aluguel de 1.500 reais, dá para ir. Aí foi, não achava ponto comercial, trabalhei na casa do meu pai, até achar um ponto que foi aquele do Barro Duro, em que a gente se mudou. E na casa do meu pai foi uma experiência de que a casa era grande, era muito espaçosa, mas não tinha profissionalismo nenhum, porque era uma casa. Mas assim, os clientes não deixaram de ir, o interessante foi esse. E que eles estavam atrás literalmente do serviço.
e mal se importava se era uma casa. Mas foi bom porque naquele momento, como a casa era grande, eu consegui botar muito carro lá dentro. Aí eu disse, caraca, eu tenho cliente para poder botar numa loja maior. Aí foi o Entendi. que me deu essa viradinha de chave de dizer assim, então eu posso alugar um ponto. É. Agora só que eu não achei o ponto de R$ 1.500, né? Logo pro de 3.000. Eu procurando em R$ 1.500, aí eu falei com um cara, um senhor lá, ele mostrou o ponto, aí eu não gostei do ponto, muito feio, muito mal localizado. Aí ele tinha um outro que era na principal do Barro Duro, que foi o que eu aluguei por 4 anos e meio lá. E ele fez, mas você tá procurando um ponto de 1.500? Por que você quer esse? Esse aí é 3.000. Eu disse, eu posso olhar? Posso ter o direito de olhar o ponto? Aí eu olhei o ponto. Eu imaginei tudo assim, a loja aqui vai ser isso aqui. Aí foi quando eu aluguei, fiz essa loucura de alugar um ponto daquele. E pensar, agora eu tenho que Não, lavar carro pra outra, caramba. teve outra coisa que eu não tinha nem pensado tanto, mas que era parte de funcionário, porque naquele negócio eu não ia conseguir fazer sozinho. E Então foi nesse duas mudanças, momento, né? na Pitanguinha e depois na casa do teu pai, era só tu. Era eu e minha esposa, aí às vezes, até no delivery, meu cunhado me ajudava também. Né? Lá na Pitanguinha, nessa lojinha menor, cheguei a ter um funcionário, nada muito formal, mas uma pessoa que me ajudava, o Jefferson. E a gente, depois, quando a gente foi pra casa do meu pai, ficou mais formal lá. E no Barro Duro, ele já tava comigo. Eu disse, ó, bicho, vamos pra lá e lá a gente vê. Mas mesmo assim não dava, né? Aí meu cunhado virou, realmente foi trabalhar comigo, terminou a escola. Ele fazia meio que um extra comigo, né? E foi Uhum. trabalhar comigo. Aí no começo era eu, ele, o meu cunhado, minha esposa e essa pessoa, o Jefferson. Aí depois foi trocando ali, aí eu chamei, contratei uma pessoa. Aí chegou um patamar que eu disse, minha esposa é fisioterapeuta e professora de português, né? Aí disse, ó, vamos lá, dá pra dar conta aqui. Tá, então vou voltar. Ela foi basicamente para me, largou tudo para me ajudar e depois ela Voltou pra área de voltou para a atuação área dela, dela, né? né? Que ela até hoje ela dá aula em escolas de português. Então ela voltou para a área dela logo depois disso e eu continuei mantendo ali até hoje. Mas sempre tem uma mãozinha dela lá pra me ajudar. Que bom, velho, quando você tem uma pessoa assim pra caminhar Ah, junto, é. faz uma Não, mesma diferença coisa. Quando eu danada, né, cheguei velho? nesse dia do aluguel, eu disse, como é que eu vou sair de um aluguel de R$ 700 para um de 3.000? Eu disse essa que eu tô fazendo. Aí ela disse, não, se não der certo, a gente faz tudo de novo. A gente bota no carro, volta pro delivery, cliente a gente tem. Eu disse, é mesmo, né? Então ela sempre me dando esse passinho de confiança. Não dá coragem não pra gente não, que a gente faz doidice. É. Ô, Vitor, tem algum erro nessa fase que tu recorda e tá? Que errada da peste foi essa? Não, assim, Ou... muitos erros, né, Diego? Mas assim, eu creio que seria muito válido a gente falar de, como eu te disse, eu não fiz curso de nada, nem do serviço, nem de gestão, nem de como liderar pessoas, nem como atender cliente. Então, assim, se eu errei, errei de todas as formas possíveis, né, em cada âmbito desse. Mas assim, por exemplo, um erro muito grave que eu acho que eu tive foi o erro financeiro, né? Que eu acho que qualquer um tem, né? Então, como eu te disse, teve um patamar lá nessa lojinha menor que eu tinha, na primeira, e ainda me lembro isso. Aí teve um mês lá que a gente fechou o faturamento, foi quase R$ 6.000, foi 5.800 e pouco. Aí eu disse, não, vou tirar o dinheiro do aluguel, que era 600, R$ 700. Os produtos que eu gastava muito pouco, que era basicamente eu, o resto eu disse, tô rico. Né? Se eu tava ganhando dois, agora sobrou 5 aqui, eu digo, vamos comer aonde? Vamos fazer pra onde? Resultado, no outro mês fechou 2.000 só. Aí eu me aperriei. Porque eu disse, não, se esse mês aqui foi 5, oxe, mês ia ser 6, 7. E não Aí, foi, e né? não foi. E passou um bom tempo sem ser. Entendeu? Deu uma queda assim depois, que hoje em dia eu já tô acostumado, qualquer empresa tem os seus altos e baixos. A gente Ao já longo do sabe ano tem qual. o período, tem a sazonalidade, você Exato, né? sabe. Exato. Então, assim, hoje eu já tenho essa. Mas, assim, naquela época, eu peguei, estourei. Agora. Então, assim, nisso daí, foi a primeira vez que eu fiquei sem dinheiro, assim, depois que eu tinha feito a empresa, né? E que eu perdi o controle, né? Perdi a mão. Né? Então, o que entrou, tudo era meu. Eu digo, então, o que é meu, eu vou gastar e eu vou fazer o que eu quiser e pronto. E é um erro muito comum do empresário misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. É muito comum Eu isso. acho que todo mundo ainda tem um quesinho desse, né? De misturar um pouco, fazer isso, aquilo, botar uma parcela do carro para a empresa pagar. Por mais que você separe até o É, CPF, CNPJ as contas, mas sempre acaba rouba um pouquinho, né? Você é. vai se roubando ali. Mas essas coisinhas assim, eu acho que todo mundo passou em um momento, né? Independente da fase. Eu passei no começo, depois quando a empresa aumentou, tava com funcionário, tava no ponto maior, eu acabei fazendo esse erro de novo. Né? Agora, nessa loja nova, eu já errei de novo. Você esquece, né? Você esquece. Aí é bom que é pra você se acordar, né? Dizer assim, ah, não, não é meu não, isso aqui não.
Eu preciso manter dessa forma, né? Então é por isso que eu tento manter tudo organizadinho, né? Imagine eu que minha mãe, na verdade, minha mãe é bancária, né? Minha mãe é funcionária da Caixa, se aposentou como na Caixa. Então eu tive uma educação financeira em casa, né? Tipo a poupança, né? Os poupancinhos da Caixa, aquelas coisinhas. É, Eu fazia aquilo, eu tinha um cartãozinho de poupança meu. Então eu sabia cuidar do dinheirinho do que eu dinheiro. tinha, né? Então eu tive isso que muita gente não teve, né? Não, a maioria do E, e, é brasileiro não e é tem, isso que eu não. falo, tipo assim, se eu que ainda tive uma base mínima ali que minha mãe pôde dar de educação financeira, de como guardar um dinheirinho, uma coisinha ou outra, imagina quem não teve nada. As besteiras que não faz, né? Então eu já errei muito nessa parte, né? Tu mencionou agora há pouco a questão da loja nova. Aí eu queria agora trazer para esse momento de transição. E quando tu estava com a loja no Barro Duro, já flui 4 anos e meio lá, já tinha aquela clientela fixa, já tinha o Uhum. nome. Como que vem esse momento que tu decide vir para cá, mudar completamente de bairro? Como foi isso? Na verdade, a parte baixa aqui, para quem trabalha nesse ramo, e até em outros ramos também, acaba sendo um sonho, né? É, Mas assim, um sonho que você, para chegar na parte baixa, você sabe que o aluguel é mais caro, o custo é maior, todas as outras coisas que impede até você. Eu até brincava, né? Disse, rapaz, para pintar uma parede dessa aqui é R$ 200. Agora, se você está fazendo na Ponta Verde, é 1.000. Entendeu? Então, até isso aí tem, né? Até uma reforma do estabelecimento, tudo é mais caro. Então, para mim era um sonho muito distante, na verdade, não era nem algo plausível, né? Então, foi uma sucessão de coisas que aconteceram ali, de oportunidades. Eu acho que também um pouco de empreender é você estar pronto e ter a coragem de abraçar aquela oportunidade, né? De você chegar e quando eu saí do Barro Duro, teve um probleminha lá no ponto, porque a pessoa quis aumentar um aluguel assim, no valor tipo, reajustar muito. muito que eu disse, se for mais prático, eu posso sair do ponto, não tem problema, porque era uma coisa inexplicável, né? Não foi um aumentozinho pelo IGPM, por nada. Não, foi simplesmente um aumento abrupto. E acabou que aquilo já tinha me estimulado a sair de lá, apesar de eu gostar, estar adaptado, morava perto, tinha me mudado para próximo. Eu não tinha intenção de sair, mas aconteceu. E numa conversa apareceu essa oportunidade desse ponto. A pessoa que me ofereceu, que também era no estética lá, né? Então tava um ano fechada, a pessoa que me ofereceu falou, não, você me dá tanto aí e tal, porque tinha toda a estrutura montada. Eu Aham. basicamente pintei e botei minha marca, né, a minha logo. Então nisso aí que eu fiz, ô bicho, se eu tivesse um dinheiro desse, eu não tava nem falando com tu agora. Tá, daí ter esse dinheiro não, rapaz, ter esse dinheiro não. Aí, assim, também foi uma oportunidade em que a gente entrou desde uma linha de crédito do Pronamp e tal, tudo isso aí, que conseguiu dar esse pontapé inicial para poder migrar para lá. Mas, assim, foi um contrato que eu tranquilamente cancelei umas 3 ou 4 vezes. Que é a mesma coisa, eu saí de um aluguel de 3, tinha aumentado um pouquinho lá, como passei 4 anos, foi para 4 e uns quebrados, né? Para poder ir para foi para 4, eu acho. Pra ir para um aluguel de, sei lá, quase 3 vezes mais. É um passo grande. E não é exatamente. Então, assim, a minha esposa tá dizendo, mas você não já tá acostumado com essas decisões meio doidas aí, de sair de um aluguel de 600 pounds de 3.000? Aí de um de 4 para 10, 12 é besteira. Mas Eu não é disse, besteira velho, não é não, viu? besteira não, né? Não é besteira não. Então, assim, eu ia assim, pegava o papel, olhava, cancelava. Vou mais não. Ah, eu vou. Ah, não vou. Ah, não vou. Aí se acontecer isso. Aí foi difícil, viu? Essa decisão foi difícil, vou mentir. Porque além de tudo, eu ia precisar de muito mais gente também. É. Então a mão de obra hoje é complicado. Então, assim, além de tudo, eu ia precisar de muito mais mão de obra nesse novo ponto. Ia ter que me dedicar. Eu tava uma coisa, eu tava com liberdade no outro ponto. Eu tava de um jeito que até a galera que trabalhava comigo, a gente se dava tão bem ali, a equipe era eu e mais 4 pessoas. Então a gente se dava tão bem que às vezes os caras olhavam pra mim e falavam, ô bicho, tá fazendo o que aqui? Vá pra casa. Então ficava meio que assim, eu tava com um pouco de liberdade de tempo, Aham. né? O dinheiro que entrava eu conseguia, o meu prolabore ali, eu conseguia pagar minhas contas sem estar muito aperreado. Disse, rapaz, eu vou tirar uma tranquilidade dessa pra poder comprar uma guerra dessa daí. Tem necessidade, né? Então eu tinha um carrinho que eu tinha comprado zero, um Fiat Argo, eh, morava perto da loja, então eu ia andando pra loja e voltava. Eu tinha zerado, na minha cabeça tinha zerado a vida. Eu disse, pô, eu preciso mais de quê agora? Não é? Então, assim, se eu quisesse não chegar 8 horas da manhã, podia chegar mais tarde, que eu sei que os meninos estavam dando conta lá. A gente tinha um relacionamento bom. Então, quando eu pensava nisso, não era só o valor em si.
Era tudo isso. Uma O que ia liberdade que eu vir ia perder. junto com as responsabilidades que viriam junto do novo ponto. Exato, uma liberdade que eu ia ter que perder, porque para andar numa região nova, que eu ia perder muito cliente da parte média ali, né? Que seria a parte alta, Barro Duro ali. Eu ia perder muito cliente que é próximo da casa e tudo mais. E chegar aqui embaixo, em que já existem também outros concorrentes que eu conheço, que são amigos, tem estruturas bacanas, que já tem clientes e tal. E eu chegar naquele meio, uma dívida que, tipo assim, não existe aquela, na prática, obviamente, não tem aquela de, ah, se eu tenho 6 meses de aluguel, 6 meses de parte de folha de pagamento. Não, eu fui com o dinheiro que eu tinha ali, eu tinha, sei lá, tinha uns 15 mil reais guardado ali, e quando eu cheguei, 9 mil foi só a placa. Aí, tá, então nem pro aluguel vai ficar ali, né? Então tem que entrar, fazer pra já engatar, Já senão para não ia dar começar a certo. atender e vender, Não porque ia dar senão certo. É tanto que a gente se mudou de uma sexta pra uma segunda. Sexta-feira a gente funcionou o dia todo no Barro Duro, tiramos tudo, botamos no caminhão, sábado, domingo a gente pintou a loja, o cara botou a placa, segunda-feira tava funcionando. Porque não podia perder tempo. Ela tem que funcionar segunda para ver se chega gente, se paga alguma coisa, se entra dinheiro, porque senão a coisa não vai andar. Então, assim, para mim, eu acho que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, foi ter ido pra a região, assim, ter assumido o compromisso, ter assinado o papel, dizer assim, não, eu vou fazer dar certo. entendi. E agora que tu mudou aqui, é agora que eu digo, no momento que tu muda para cá, até o público é outro. Tu Muda começa a bastante. atender um novo tipo de público, um tipo de carro diferente. E aí, como é essa parte de você passar a lidar com um público que naturalmente é mais exigente? Não, exatamente. Assim, na verdade, exigência por exigência eu sempre tive. Hum, Porque lá no. Como eu sempre trabalhei, sempre mostrei um serviço de alto padrão, independente de carro, independente de valores, eu sempre tive clientes bem exigentes, né? Eu até brincava, esse rapaz, se fosse na minha loja, às vezes o cara vê uma coisinha fora assim, né? Se fosse na minha loja, o cara tava no meu ouvido aqui. Então, assim, eu sempre tive clientes exigentes, né? Então, acho que foi uma das coisas que ajudou muito a gente a se firmar aqui na parte baixa. Porque quem já conhecia, muita gente já conhecia nosso trabalho, de chegar e dizer, não, o trabalho do pessoal ali é de alto padrão, né? Independente de valor de carro. Independente de valor de carro. entendi. Mas acabou que realmente isso acabou sendo abraçado, né? Acabou sendo abraçado dessa forma. Existe alguma diferença entre vender para qualquer cliente e vender para quem está com carro de luxo? Existe. Existe. É porque o proprietário de um carro de alto padrão, um carro de luxo, um carro mais, tem um valor agregado maior, tem dois tipos de cliente. Tem um cliente que ele quer a comodidade, ele quer a confiança, dizer, não, eu sei que na mão dele tá bem, eu sei que na mão dele vai estar resolvido, ele não vai brigar por nada, não vai querer discutir valores, ele quer que você resolva o problema dele. Existe esse cliente que eu tenho muito lá na loja, tem aquele cliente que é o de alto padrão, que tem um carro, e também às vezes ele acha que, ah, tudo é porque meu carro é esse. Ah, porque é uma Porsche. Ah, porque é tal coisa. Não, cara, aqui é. A gente lá mexe com tudo, né? Até relógio a gente mexe. E às vezes o cara faz. Quanto é pra fazer serviço no relógio? Ah, é porque é um Rolex. Meu amigo, se você chegar com um Orient aqui, vai ser o mesmo preço. Eu cobro pelo serviço, não pelo status do carro. Obviamente, existem outras coisas que mexem com complexidade, uma desmontagem, alguma coisa do tipo. E entra sim a questão do tipo de carro, que existe uma atenção diferenciada, uma desmontagem especial, algo do tipo. Aí no normal, não tem isso. Então, assim, se todo cliente fosse esse cliente de. Que a gente fala muito do alto padrão de que resolva o problema que ele precisa, né? Então vamos Isso. resolver aquele Resolver a problema. dor dele, pronto. Exato. Né? Às vezes tem um cliente que faz, ó, Vitor, eu queria fazer. Tem cliente meu que se descarrega a bateria, o cara liga pra mim. Vitor, a bateria do meu carro descarregou, o carro tá lá no prédio. Tem como tu resolver? Claro. Ele não tá, ele não quer nem saber Isso quanto é vai a muito além bateria. da estética, Ele, isso é ele não outra. quer nem saber quanto é a bateria. Ele não sabe, tipo assim, pronto, aconteceu exatamente isso um dia desse com um veículo de grande porte e até eu fiquei meio perplexo assim no momento. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha presenciado. Tá lá no prédio, tem como você dar uma olhadinha nisso que vou viajar e tal, não tenho tempo pra resolver isso. Não. Ah, vou lá olhar. Fui lá, tal, cheguei lá, olhei, liguei pra um cara que eu conheço que mexe com bateria. Ó, vem cá e tal. Ele, não, eu tô indo. Chegou lá, ele olhou e fez: Ih, irmão, é bateria de lítio. A bateria dessa é 18 mil. Isso é o quê? 18 mil reais a bateria? Ele é. E eu nem tenho como trocar, que isso aqui não vende aqui, não. Salve Maria. Aí eu liguei para outro amigo meu, ele disse, não, realmente é uma bateria de lítio, tem que ser assim, assado. Tomei todas as segunda, terceira, quarta, quinta opinião para poder ter certeza daquilo. Isso onde é que tem? Ah, só tem na concessionária, só vem de São Paulo aí e tal. Não sei o que. Eu disse, minha
Nossa senhora. Tá certo, eu tinha ouvido realmente falar, mas nunca tinha feito isso, né? Liguei pro cliente, eu disse, ó, dessa forma, assim, custa tanto. Ele fez, pode pedir. Tá bom, então bora pedir a bateria. Ele quer o problema dele resolvido. É tipo assim, meio que isso, entendeu? Então eu tô lá pra resolver. Do mesmo jeito que chega uma pessoa lá no escritório, eu dizer, ó, Diego, eu recebi uma herança aqui de 1 milhão, eu preciso que isso aqui vire o mais rápido possível. Mais rápido possível não, mas que se torne É. algo que vá crescer. Porque se eu deixar na conta, esse 1 milhão daqui pro final do ano vai ter só 500 ou menos. E É. olha lá, viu? Então é meio que isso. O que é que você vai fazer? Você vai solucionar o problema dele. Então, assim, às vezes tem um cliente que ele não tá procurando preço, tá qualquer outra coisa, mas eu sempre busco esse cliente, não por nada, porque. Mas assim, ele realmente valoriza o trabalho, que ele sabe que eu disse a ele, fulano, liguei pra um, liguei pro mecânico, liguei pra um cara da Porsche, liguei pra si, liguei pra Recife. Ele, não, eu sei, eu imagino que você já tenha feito tudo isso aí. Pode fazer o que você achar melhor e tá feito. Caramba, isso é confiança, né, Vinícius? Isso é Confiança. coisa que você que Exatamente. não se compra, isso se conquista. É, Exatamente. é o passo a passo, é um passo de cada vez, é você presta um serviço inicial e depois outro e vai ganhando confiança. É tempo, Exatamente, é exatamente. dedicação. Dedicação, exatamente isso, né? Então, assim, disso desde um serviço. Já neguei serviço grande na loja. Ah, eu quero fazer tal serviço no carro. Cara, como é que é o teu cuidado com o carro? Você usa ele pra quê? Você usa ele como? Ah, assim, assim, assim. Cara, não faça não, você vai jogar dinheiro fora. Ou você precisa disso, então nisso aí é muito caro pra mim, não quero fazer agora. Então vai em outra coisa, mas nesse do meio aí você vai jogar dinheiro fora, cara. Jogar dinheiro fora, não tem pra quê. Hoje mesmo na loja, um cliente comprou um C3, aquele mais antiguinho, pra dar de presente pra irmã. Aí ele pintou o carro completo, deu um banho no carro, rejuvenesceu o carro, levou lá pra loja, a gente higienizou, poliu, limpou o motor, fez tudo no veículo. Ele fez, Vitor, o carro tá brilhando tanto, vamos fazer uma vitrificação? E tipo, eu peguei o carro com ele na oficina, sábado, então, eu disse pra ele, cara, se a gente for vitrificar esse carro agora, na prática, né, eu fui bem transparente com ele. A pintura tá secando e eu não posso tampar ela com vitrificador. Então, eu preciso dar pelo menos uns 30, 40 dias de secagem do verniz natural pra gente poder entrar num processo desse. Ele sabe, mas se eu botar na mão da minha irmã, eu já não vou conseguir trazer e parar ele de novo, porque ela é muito na correria. Eu disse, não, eu prefiro passar o serviço, perder o... Não perder, né? Eu vou deixar de ganhar, mas eu sei que eu vou conquistar a confiança do meu cliente ali. Cara, não adianta eu pegar aquilo e não entregar o que eu realmente estou te prometendo. E você Então, é técnico nisso, né? Você sabe que se exato. fosse fazer, não ficaria bacana. Exato, não adianta, né? Somente para poder pegar o dinheiro do cara, não sei o que. Não, cara, assim não vai funcionar por causa disso, disso, daquilo. O tempo acabou de ser pintado, ele precisa de mais prazo. Ah, mas se eu der para ele. Não, infelizmente aí é melhor deixar do jeito que tá, polidinho, com a cera bacana, do que fazer um processo que não vai surtir efeito nenhum e só vai te fazer gastar mais. Ou na frente não ter o efeito que ele precisa e ele se tornar insatisfeito comigo. É. Né? Dizer, ah, cara, esse serviço que você fez não ficou como você me prometeu. Entendi. É muita transparência, né? Tu acredita que a Vassen, ela vem de estética automotiva ou vem de tranquilidade e preservação de Exatamente isso. Você falou agora certinho, né? Na prática é uma estética automotiva, né? Mas é exatamente isso, é preservar, proteger o patrimônio, porque a gente falando de investimento, né, que é exatamente a sua área, a gente sabe que um carro ele é um passivo, na verdade, né? Ele não é um ativo. Mas assim, existe a questão da revenda, existe a questão de vários fatores que podem degradar e atrapalhar esse payback, vamos dizer assim, né? Esse retorno do valor do carro investido ali naquele momento. Então, se você não tem o devido cuidado, esse retorno vai ser ainda menor, né? E assim, Vitor, o fato até da gente morar numa em Maceió, a gente tem a praia aqui, a tua loja mesmo tá aqui na Jatiuca, então a gente tá muito próximo do Do mar. mar, e acho também a maior parte dos teus clientes também devem ser dessa região. Sim, sim. Então, na prática, os impactos que a maresia causa nos veículos e tal, fala um pouco disso e como o teu serviço ele consegue melhorar a vida útil, a estética, a aparência, a qualidade, porque como você disse, o carro também num certo momento você vai querer passar para frente. Sim, sim, exato. Você imagina que uma geladeira de que mora aqui na parte baixa pega ferrugem, né? Imagine um É. carro. Tudo bem que tem a ver com a qualidade da construção do carro, mas o que a gente puder fazer para poder proteger esse bem vai ser melhor, porque a gente vai diminuir essa desvalorização do veículo. Desde uma parte de uma vitrificação de pintura, que é uma proteção, desde a parte do PPF, tudo isso vai evitar com que essa degradação chegue mais cedo, justamente pelo
pela distância que a gente tá do mar. É. Não só o mar, mas uma coisa que afeta aqui qualquer região aqui de Maceió é sol. Então você vê teto queimado, farol queimado, carro novo. Foi carro com 1 ano, 2 anos de uso, com uma pintura com sinais de queimadura, os plásticos acinzentados, faróis amarelados. Então, nosso trabalho é justamente proteger para que isso não aconteça. Tanto para o seu uso pessoal, você está olhando para aquilo que está se mantendo novo ali cada dia. Cada centavo que a gente pega um carro, a gente passa pelo menos uns 2, 3, 4 anos, até pagando também, né? Então, a gente ter esse retorno, ainda mais quando a gente for vender, é tão prazeroso quando você vai vender para um amigo, até para uma loja mesmo, que rapaz, que carro zero. Não Né? é? Então, isso se valoriza também. O vendedor, o cara, se você for colocar numa revenda, o cara tá, às vezes procura um defeito, nem acha, Às vezes o cara para quer tentar procurar um botar defeito menos. ali, mas nem Não consegue, tem. né? O cara até elogia, rapaz, que carro bem cuidado. Ele sabe que ali na prática também, se ele não comprar aquele carro ali para revender, outra pessoa vai comprar. Hoje, tem muito lugar que lava carro, a gente sabe disso. Mas o que faz o cliente escolher a Vassen? Hoje, por todo esse assunto que a gente conversou, para mim é transparência. Essa transparência que a gente tem com o cliente, um atendimento humanizado, desde que eu falei para você da questão da internet, né? De poder ligar e ter um suporte, e saber que a gente vai resolver o problema. A gente que tem empresa, a gente soluciona algo, né? É, Então não é só um carro sujo, é um carro que precisa de proteção. Todo dia chega alguém que comprou um carro novo e alguém que comprou um carro usado. Alguém que comprou um carro novo e quer proteger para durar muito mais tempo. E alguém que comprou um carro usado e quer levantar o carro para poder utilizar. Então, assim, a gente tem a transparência de poder explicar para aquele cliente de que esse serviço é para você, esse serviço não é para você. E não pensar somente no financeiro, não, aqui a gente faz, vamos fazer isso aqui, simplesmente pelo retorno financeiro, é fazer o que realmente o cliente precisa. Então, eu tenho muito essa transparência com nossos clientes e amigos lá, que o pessoal já sabe que eu não sou tá de empurrando serviço, eu só ofereço realmente o que vai ter resultado para ele, o que vai funcionar para a rotina dele, que cada um tem sua necessidade, né? Você mora perto da praia, o outro fica na garagem coberta, no subsolo, acontece aquele caso lá, como aquele carro que ficou no subsolo, com umidade, acaba mofando. Então, cada carro vai ter uma necessidade de acordo com o uso do cliente. e assim, tu deixa muito claro que esse tipo de atitude faz com que você não está preocupado em fazer uma venda, você está preocupado num relacionamento de longo prazo. Exato, Você quer, tipo, exatamente. ter um relacionamento para o cara estar levando o carro lá sempre. Exatamente. Essa é a ideia. Para mim não interessa vender uma vez, porque todos nós somos vendedores. Eu posso É, ser profissional, mas para eu ser profissional e colocar meu profissionalismo ali à prova, eu preciso que meu cliente feche o serviço comigo. Então, antes de tudo, eu sou vendedor. Então, assim, a gente tem aquela prática de que o vendedor vai te empurrar qualquer coisa, a qualquer custo, né? Dizer que, vender é dizer que você não precisa dessa caneca e eu vou lhe empurrar essa caneca. E, basicamente, na minha, assim, é uma visão, mas eu gosto de entender que a venda também é vender o que aquela pessoa precisa de verdade, né? Não simplesmente dizer que, eita, eu preciso bater minha meta de faturamento, eu vou vender até o que ela não precisa aqui para poder fazer isso. Eu gosto de trabalhar assim, às vezes o cara não bate a meta, mas eu sei que depois isso sempre retorna. com certeza, com certeza. Fica aí a dica, pessoal. O nosso público, a gente quer, esse nosso podcast, ele é muito voltado para empreendedores, para Uhum. pessoas que estão começando negócio, para quem gosta dessa temática, e sempre pensem no longo prazo. Então, não vale a pena você querer fazer uma venda a todo custo e empurrar coisa que o cliente não precisa. Você pode até fazer a venda, mas não vai fazer uma segunda, não vai fazer uma Exato. terceira. Não adianta. E o que faz uma empresa ser perene, o que faz uma empresa prosperar, são clientes comprando recorrentemente. Recorrente. E o cara vai comprar recorrente se ele gostar. Se ele Exato. não gostar, ele só compra uma vez. Então, E às essa é a vezes você ideia. atender tão bem que eu tenho um cliente que ele vai toda semana na loja e eu tenho um cliente que ele passa a cada 2 anos, porque o cara mora longe, mora no interior. Mas sempre quando ele troca de carro, ele chega lá na loja, Vitão, comprei esse carro, quero fazer isso, quero fazer aquilo. O que é que você me indica? Quando o cara vem com essa de o que é que você me indica, pra mim eu sei que ele tá confiando na minha mão. Que eu vou oferecer pra ele o que ele realmente vai precisar. Isso aqui, cara, não funciona não. Eu quero escurecer a lanterna. Cara, tua lanterna já é escura, cara. Isso aí, tu vai se arrepender depois que vai ficar quase preto. Ele é mesmo, né? Disse, vou pegar um pedaço pra te mostrar. Quando eu boto, ele vai, tá vendo, é mesmo. Deixei de fazer uma venda? Deixei, mas eu sei que ele vai fazer outro serviço. É, Ele vai trazer um vai amigo, vai indicar. indicar. Isso aí, pra mim, é mais importante do que pegar aquele serviço momentâneo. Entendi. Como é que tu treina a tua equipe para manter o padrão? Porque É, hoje você tem um time, né? sim, Você sim. lidera uma equipe bem bacana lá. Não é só você mais no dia a dia, mas como que tu consegue fazer com que tua equipe faça no padrão que tu faz? Exatamente, que era um dos meus problemas no começo.
de poder, é aquela famosa palavra, né? Delegar, né? Deixar alguém fazer no meu lugar. Isso pra mim era quase um martírio. Não, não vai ficar bom, não vai prestar. Cliente não queria também. Então, se eu, vou deixar o carro para polir. Se não era eu que tava, o cara chegasse e visse, ô, tu não era eu polir esse carro. Até um dia que eu disse pro cara lá, disse, cara, ele na verdade faz um polimento melhor do que eu hoje. Porque eu não tô polindo mais. E ele tá todo dia polindo carro e eu tô olhando todo dia isso aqui. Então, hoje, na verdade, como você falou, tem uma equipe e eles também se ajudam. Uhum. Porque até a parte do treinamento era muito eu que fazia, né? Só que se tornou de uma forma que ficou inviável até para isso. Eu poder estar ali, chegar, o Diego vai trabalhar na Vassen, eu vou ficar ali um dia com você mostrando, olha, a gente faz isso, esse produto aqui a gente usa para isso. Até isso hoje eu não consigo fazer. Mas, por exemplo, tem pessoas na loja, como o Douglas, que é meu gerente lá, que ele consegue desenrolar tudo isso aí. Ele vai, ele abraça a pessoa, ele mostra, ele faz isso, ele faz aquilo, que eu sei que naquela pessoa ali tá o meu padrão. Uhum. Né? O padrão não o meu, né? Mas o padrão que se tornou da Vassen. Né? Então, assim, a gente consegue fazer isso. E até reúno várias vezes com eles que é o que eu sempre falo. Cara, se todo mundo fizer a sua parte, ninguém vai ter problema com... Ah, eu fiz esse lado, mas fulano não fez. Ah, o meu lado ficou bom, mas ele não fez. Porque se todo mundo se ajuda, todo mundo faz sua parte, sem eu precisar... Será que o que o Diego fez ficou bom? Eu não tenho que estar conferindo nada, isso aqui vai estar perfeito. Né? Então, assim, a gente trabalha com serviço, é um serviço artesanal, sempre digo assim, Vitor, lavar carro é artesanal, para mim, tá usando as mãos ali, e obviamente pode ter uma falha, um esquecimento, algo do tipo, mas justamente por ter uma equipe, a gente faz com que várias pessoas, eu até brinco, né, diz, cara, olha de novo aí para mim, às vezes eu tô tanto tempo aqui olhando para isso que pode ser que passe alguma coisa Passa algum despercebida. detalhe E vem despercebido. você que está descansado de outro lado, de outro trabalho, você olha aqui e você bate em algo, poxa, não, era assim. Né? Então, assim, isso aí também é um double check, né? De olhar duas vezes ali é sempre bom, né? Para poder deixar. Então, tipo assim, às vezes até uma desmontagem complexa. A gente vai desmontar um forro de porta a gente pegou um carro novo esses dias, lançamento. Não tem vídeo, não tem nada. Então, tudo é uma descoberta. Aí eu Deu disse, pra cara, fazer? deu. Não, a gente foi tirar um forro de porta. Eu disse, meu irmão, isso aqui, isso aqui. Aí eu chamei o Ronaldo, disse, Ronaldo, olha tu aí, meu irmão, pelo amor de Deus, que eu já tô cansado de olhar isso aqui, não tô conseguindo. Ele chegou lá e fez, aqui, pô, aceita. Entendeu? Tá Então é vendo? isso, né? Então duas cabeças pensam melhor que uma. Então lá também eu trabalho muito em dupla, né? Não dupla, tipo um canga, não, mas tipo Aham. assim, vai fazer a interna desse carro, vai vocês dois. Então um olha, um faz, depois o outro troca de lado, olha pra cá. Então isso vai mantendo o padrão, né? Que é meio que a cultura da empresa, né? O pessoal que veste a camisa, eu me dou muito bem com o pessoal lá, né? Tu tem quantos Então, funcionários hoje? hoje 7. Tava com 8, né? Aí sete funcionários agora. E é bom quando você já tem esse clima, essa confiança, o pessoal que já tá treinado. Inclusive, até tem uma pessoa lá que tá 5 meses, que é recente. 5 meses é uma É. pessoa recente na empresa. Rapaz, mas até a energia junta tanto que parece que acaba tá mais de ano trabalhando lá. Então fica bacana, né? A gente, tudo dentro dos limites, mas a gente senta, a gente conversa, a gente brinca, a gente trabalha, a gente fala sério, né? Isso aí, assim, o bacana é esse, que eu me dou muito bem com a galera e na hora que eu preciso apertar, que eu preciso puxar um pouco mais lá, eles também param, me ouvem, mas a gente também busca ter um dia a dia leve. Isso que tu falou já emenda na próxima pergunta que eu ia fazer, que tem muito a ver com gestão. Porque na prática a gente sabe que uma das maiores dificuldades do empresário é gerir. E gerir o quê? Gente. Porque gente é complicado. Gerir dinheiro é difícil, É. mas dinheiro não fala, né? Agora, Agora, pessoas. pessoas são Não, complexas. eu acho que assim, na parte prática, a questão de gestão que eu tenho é mais entender o quê? Eu entendo que ninguém ali é máquina. Não adianta eu chegar, o cara que lava carro lá, dizer, não, você vai lavar 15 carros hoje, amanhã 20, depois. O cara pode até lavar, mas depois ele não vai aguentar mais, porque é muito puxado. Às vezes o cara não pode ter dormido bem por causa do filho. Né? Então, às vezes o cara tava até aquela, tipo, o cara tá começando a gripar, tá meio indisposto, sabe? Todas essas coisas que acontecem no dia a dia. Então, o que é que eu sempre falo lá na loja? Primeiro de tudo, eu entendo que ninguém é máquina. Ninguém ali é máquina, o cara pode não estar no dia legal. E eu peço para que todo mundo entenda as necessidades do dia. Pô, você tá assim, não tá tão legal? Conversa com o teu parceiro, como eu falei, que mais meio que trabalham juntos ali. Diz, ó, me cobra aí, cara, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu ficar mais de boa aqui. Porque naquele outro dia alguém vai precisar, ele não vai É, estar no momento tão legal e você vai cobrir ele. E a gente começa a lavar um a mão do outro. E no final das contas tá tudo bem.
Uma das coisas que eu prezo muito lá, tipo, a gente sabe que funcionário, todo mundo tem empresa tem problema com funcionário de atestado, funcionário que falta, que se atrasa. Eu digo, cara, eu sou muito transparente, não só com os clientes, mas até com eles mesmo. Eu digo, rapaz, eu prefiro mil vezes você me diga de verdade o que foi, do que tá com o arrudeio, né? Aham. Então nisso aí ele já sabe, ah, Vitor, ontem eu tava numa festa, cheguei e tá, assim, pronto, agora vamos resolver isso aqui, porque tá errado, né? Mas pelo menos você foi transparente comigo aqui nisso. E essa transparência gera um respeito ali, né? Então quando eu preciso puxar, eles me ouvem também. Teve algum atendimento que marcou? Um atendimento, talvez um carro que foi muito complexo, ou mesmo o primeiro carro de luxo, alguma coisa assim que marcou, tu disse, caramba, esse atendimento aqui. Não, é assim, a gente sempre pega algumas coisas, né? Eu gosto muito do antes e depois, né? De olhar Aham. como tava, de olhar depois e dizer, rapaz, isso aqui ficou massa, né? Mas assim, tem várias coisas que marcaram, né? Mas eu me lembro da primeira Porsche que eu peguei, uma conversívelzinha. Eu sempre desmontei muito as coisas, né? Tipo, como eu tinha medo de deixar delegar isso pra alguém, então eu tinha medo de fazer, a gente foi tirar um forro de porta que eu disse, cara, deve ser fácil. Aí fui olhar, tirar um airbag, tinha o que, lá, pra tirar um parafuso para tirar a maçaneta do carro. Quando a gente tirou tudo que eu olhei, eu fiz, rapaz, isso aqui tem que ser muito valorizado, porque para tirar um parafuso, para soltar uma maçaneta, tinha que fazer uma coisa tão absurda que às vezes o cliente nem sabe, nem. E às vezes também, assim, às vezes tem a gente que faz a parte de aplicação, PPF, aquela película para proteção. Tem às vezes uma área tão complexa que eu consigo fazer ali, tipo, uma peça só, sem recorte, sem emenda. E às vezes o cliente acha que em outro canto ele vai fazer igualzinho aquilo, né? Só que eu passei horas de experiência, tem 7 anos que eu aplico isso. E é um diferencial que tem hora que eu digo, rapaz, isso aqui é só para o meu ego mesmo, para dizer que eu faço, porque às vezes o cliente não vai nem ver algo tão, vou dizer assim, profundo tecnicamente, né? Que às E vezes o o cara cliente não vai nem entender, percebe. nem perceber, né? E não adianta nem contar, porque ele não vai imaginar que aquilo dali é tão difícil, a não ser que ele pegue outro carro que fez a mesma coisa em outro local e ele olha e fala assim, rapaz, que diferença disso aqui. Então tem essas E diferencinhas. tu falou, já parece que a coisa, o papo ele vai fluindo tão natural. Eu ia te perguntar justamente agora sobre o PPF. Sobre o PPF, É, né? porque eu quero abordar esse tema que eu sei que hoje o PPF é o carro-chefe lá da Exato. Vassen. E aí eu quero que tu fale aqui para o nosso público o que é PPF, para quem não conhece, as vantagens. E assim, do começo, como surgiu essa ideia de começar a aplicar PPF e o que é, né? Não, exato. Eu sempre fui um cara muito antenado no que tinha no mercado. Então o PPF eu conheço há muitos anos atrás. Acho que tem 10 anos que eu conheço PPF. Só que era aquela coisa de fora, que você via na gringa, mas não chegava no Brasil. E vira e mexe acontecia isso. Então eu sempre quis trabalhar com PPF, só que eu não conseguia, porque quando começou a chegar ao Brasil, os PPF custava 10, 12, 15 mil reais, só tinha em São Paulo. Tipo a E peça. não, o curso. Tô falando nem Ah, do material, tô falando oxi. para você aprender. Então, assim, o material, além de tudo, era muito caro. Antigamente, ainda existem materiais com altíssimos valores, né? Sei lá, R$ 1.500 o metro, entendeu? Caramba, E 1.500 vamos, reais um vamos, vamos pegar metro. um carro SUV, tipo um Compass, uma Commander. Leva 16, 18 metros. Então, você faz uma conta básica de quanto É. gastava só o material, era muito alto. Então, assim, realmente o PPF era aquela coisa que era pra Ferrari, pra Lamborghini, carro de milhões, porque custava 40, 50 mil reais fazer. Hoje o pessoal diz, ah, PPF é caro. Você tem que ver antes como Antes era. como era. Então, assim, eu não tinha a condição de fazer o curso, então eu meio que bolei um plano na minha cabeça, desde a pitanguinha ali daquele primeiro ponto, de que, como eu não posso comprar PPF porque é muito caro e eu vou errar, vou aprender errando, eu não fiz curso, então eu não posso comprar um metro de PPF que custa R$ 1.500 na época e tentar. Então o que foi que eu fiz? Vou começar a envelopar, fazer envelopamento, a plotagem, né, que a gente conhece, que é trocar um adesivo colorido, um adesivo de PVC. Não é a mesma coisa, mas parece muito. E eu foquei muito nisso, né? Então tinha outra empresa que fazia envelopamento em Maceió, mas eu também fui um dos primeiros ali que comecei essa parte de envelopamento, envelopou bastante, né? Até eu pegar uma base boa e ter a coragem de dizer, não, agora eu vou comprar PPF e vou fazer, né? Então, eu sempre tive essa vontade de trabalhar porque eu via principalmente os carros de fora, né? O pessoal fazendo esse serviço, eu achava muito bacana. É algo muito detalhado, eu sempre gostei disso, né? De algo minucioso, porque eu acho que é aí que eu consigo mostrar, eu vou falar agora como Vitor profissional, o meu diferencial, né? Que é o detalhe, né? Que é aquele negócio que provavelmente você nem vai ver, né?
Então é isso que eu gostava do PPF. Então eu fiz esse trajeto de aprender a envelopar, envelopei por muitos anos, até o momento que eu disse, tá, agora eu tenho minha clientela de PPF, fazia as duas coisas, e aí larguei envelopamento e fiquei somente no PPF. Bacana. E aí, me conta, tu lembra da primeira aplicação que fez de PPF? Ah, lembro, lembro. Uma pageirozinha que o cliente falou, você Então já foi um aplica... bocado de dinheiro, que é um pajeiro. Ah, lembra, aí ele fez bem assim, você aplica PPF? Eu disse, aplico. Mas tinha um segredo, eu sabia onde vendia. Tinha muita gente que nem sabia o que era, assim, em Maceió, mas assim, não sabia nem onde comprava. Mas como eu era muito curioso, ficava fuçando na internet, então eu sabia um lugar aqui no Brasil que vendia. Aham. E ele, na hora, ele chegou, ia vitrificar o carro e falou, você aplica esse PPF? Que eu vi um amigo meu de São Paulo que colocou, eu disse, aplica. Aí foi quando eu passei o preço pra ele, ele deu uma olhada assim pra cima, rapaz, eu disse, então bora fazer menos. Aí foi aí onde a gente entrou, o lado vendedor, né? Então, se tudo do carro realmente fica complexo, um orçamento de PPF naquela época era R$ 50.000 um carro. Então, bora fazer a frente do carro. É aí que a gente fez a frente do carro. Então, assim, eu não dormia, eu não comia, porque eu pedi material. Eu não tinha dinheiro para comprar material, então eu tive que pedir ao cliente, né? Então eu disse, olha, tu manda aí tanto para mim que eu vou fazer o pedido. O material chegava com 14 dias, 12 dias. Que era uma bobina, né? Então, material grande vinha de caminhão, para o frete ser mais em conta, né? Aham. Então, nisso daí, quando chegou o material, eu não dormia, não comia. Fiz assim, aprendendo, né? Enderrei um pouco, mas troquei umas 2 vezes o farol e tal, mas fiz. Então foi depois que eu pensei que eu comecei a ver o pessoal também fazendo aquela questão de coisas pequenas, né? Tipo uma concha de maçaneta, uma quininha de porta. Eu não, o primeiro negócio que eu fiz de PPF foi logo à frente do carro lá. Mas como eu tinha a base do envelopamento, Foi mais fácil, né? mais fácil, eu tinha uma noção de como fazer, né? Então já tinha uma base de espatular, de tensionar, de tudo isso aí. Tem muita coisa que eu assisti até no próprio YouTube, né? Como eu te disse, nunca fiz curso de nada, né? Depois de muito tempo, fui fazer um curso de vitrificação depois de ter vitrificado mais de 50 carros. Só mais pelo certificado na parede do que Aham. por aprendizado, né? Então, PPF eu nunca nem fiz. Já dei curso, mas não fiz. Meio que isso. Fala para nossa audiência as vantagens, os benefícios que a pessoa tem de colocar um PPF no carro. Eu falar até basicamente do que é o PPF, É, né? O PPF, na verdade, é uma sigla em inglês chamada Paint Protect Film. É um filme de proteção de pintura, que nada mais é de uma película que a gente cola na superfície e ela vai formar um filme de proteção ali. E, cara, ela protege tanto que tem hora que eu até duvido. Então, assim, Vitor, quer dizer que muita gente acha que o PPF protege só de pedrinha no capô do carro na estrada. Cara, parece cada situação inusitada lá na loja, de uma moto que bateu na lateral, de uma pilastra de um prédio que o cara fez sair. Então, todos esses aspectos o PPF acaba protegendo. Mas para que proteger isso? Não é mais fácil pintar? Mas o PPF é justamente para aquela pessoa que quer manter a pintura do carro original. Então, do tipo jeitinho que assim, saiu da loja. exato. Então, tipo assim, a gente sabe que se você, sei lá, você teve um dano na porta do seu carro tem um branco perolizado, você não vai pintar aquela porta, você não vai dar um retoque. Provavelmente vai pintar o paralama, a porta, outra porta. Isso não dá diferença, Vai né? dar uma diferença. Então, assim, você vai fazer uma venda, se o serviço não ficou 100%, alguém pode identificar. Às vezes foi um arranhão, mas o cara pode dizer que você bateu o carro e teve um depreciar o teu veículo. É. Né? Então, assim, o PPF é justamente para isso, para proteger contra esses incidentes do dia a dia, que a gente preserve a pintura dele, o aspecto original, proteger contra esse sol que a gente tem em Maceió, a A maresia maresia. que a gente falou mais cedo, arranhões, tudo isso aí. Bacana. E a gente tá falando muito do PPF no veículo, mas eu sei que tu já colocou o PPF em outras coisas, tipo Cara, inusitado. é como eu te Conta um disse, pouco eu disso gosto, aí, eu outras gosto de aplicações. desafio, eu gosto de desafio, eu gosto de coisas novas, né? Então lá na loja eu vou contar algumas coisas, né? Tipo, bicicleta, já apliquei muito. Carro, moto é de praxe. Aham. Mas, tipo, bicicleta de triatlo, como eu também tive contato com triatlo, né? Tem muita gente que eu ainda E tem umas conheço. bicicletas meio caras, Ah, tem né? bicicleta que vale muito mais que carro, alguns carros É. por aí, viu? Alguns BIDs da vida, tem bicicleta que vale mais. Então, assim, bicicleta já coloquei muito. Mas, assim, a bicicleta pra mim eu ainda considerava normal, mas, tipo assim, tem cliente que leva mala de viagem, aquelas malas carinhas lá da Rimoa que arranha, né? A gente coloca a mala. Hoje a Ah, então gente. assim, você colocar PPF numa mala dessa, sabendo como é nos aeroportos, Exato. aumenta E muito a assim, vida uma útil dela, pô. mala, Vitor, mas colocar um PPF numa mala, tá? A mala custa R$ 7.000.
R$ 10.000. Então, assim, para aquela mala compensa. Mas Compensa. tem uma mala que foi R$ 400, realmente para aquela mala não vai compensar. Mas para aquele tipo de mala compensa. É, com certeza. Então, assim, a gente aplica desde mala de viagem, mesa de mármore, mesa de madeira. Você imaginar, cara, você imagina, o cliente comprou uma mesa de uma pedra fantástica que parecia uma esmeralda gigantesca. Ele disse, Vitor, você acredita que se eu derramar um pouquinho de vinho aqui em cima dessa mesa, ela mancha? E tipo, ele disse, cara, eu gastei X valor aqui nesse tampo da mesa e ela mancha com nada. E eu nem imaginava que podia manchar, que não é minha área, essa parte de residencial, arquitetura. Então a gente foi entrando para esse ramo de arquitetura de mesa, mármore, pedras e tal. Então a gente protege mesa, justamente para evitar isso, que alguém arraste uma caneca e arranhe aquela pedra que foi cara. Alguém derrame um vinho, um molho, algo do tipo, e acabe manchando permanentemente aquela pedra. Então o PPF ele serve para isso, facilitar a limpeza. Hoje a gente entrou num mercado que eu sempre fui apaixonado também. A gente até que troca muita ideia É. que é sobre relógio, né? Então, a gente aplicou muito PPF em relógio, né? Tanto PPF barato quanto... PPF barato não. Relógio barato como um Orient a um Rolex de R$ 250.000. Então, a gente pega muito esse tipo de serviço lá na loja de relógio também. E você tem ideia, é entender a necessidade do cliente. Tem cliente que queria botar um PPF no relógio, mas dizia, Vitor, mas meu relógio já está todo arranhado. Então, existe a necessidade de quê? Do polimento no relógio. Então eu entrei também para essa área do polimento. Então hoje em dia a gente oferece as duas coisas, tanto o Polimento e polimento depois. e depois o PPF, entendeu? Bacana. Então assim, eu não deixo de atender meu cliente, eu resolvo o problema dele, que ele queria proteger, mas já está tão arranhado que não compensa botar agora. Mas se eu deixar esse relógio zero? Então foi uma área que eu me especializei, tanto pela minha Bacana. curiosidade, também pela Aí paixão que tu eu já tenho gosta por de isso. relógio, né? Eu já gosto de relógio, Aí, então só unificou ali as coisas, né? Unificou que ali as coisas. bacana. E ano passado a gente fez alguns. Ano passado não, meu Deus. 2024 a gente fez alguns serviços. Mas em 2025, meu irmão, a gente cresceu absurdo nesse ramo de relógio. 2026 já. Dá vontade do cara abrir outra empresa só pra fazer isso aí, porque de tanto que a gente pega, cara. Porque o relógio cresceu muito no mercado. É, Então, às vezes dá até vontade do cara abrir uma outra empresa só para poder só pra atender essa fazer isso. demanda de relógio. Mas infelizmente eu só sou um, né? Ô, Vitor, tipo assim, quando tu pegou, eu fiquei, tô fugindo totalmente agora do roteiro porque eu Aham. fiquei muito curioso. Como foi, assim, essa experiência de pegar um Rolex de 250.000 para botar o PPF? A responsabilidade, a Não, é. pressão, tipo, até o fato de ser uma joia, não é uma Não, joia. Então, exato, é uma pô, a joia. pessoa confiou em você e tal. Não é, para mim, na minha cabeça, o relógio, ele é a mais alta confiança que o cliente pode ter comigo. Já teve cliente lá de chegar e deixar 6 relógios de uma vez só. Então, assim, eu nem fiz a conta de quanto daria, passava de muito dinheiro ali lá. Porque Passava de milhão. passava tranquilo, Oxi. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, assim, eu Isso dá não um fiz corte a bom, viu? conta. Isso dá um corte bom. Então, assim, fiquei com 6 relógios, assim, do cliente fazendo PPF, né? Então, existe toda uma questão tanto de segurança, quanto a questão do próprio serviço em si, falando do serviço, né? Porque é uma alta responsabilidade, né? Existe uma questão do polimento do relógio. Se você não fizer bem feito, na verdade você vai desvalorizar. Você vai tirar uma quina do relógio, um desenho natural, um escovado, brilho. Você pode afetar, por exemplo, a gente pega relógio lá que tem partes em ouro, então o relógio todo em ouro. Então, assim, ouro você faz um polimento diferente do que você faz no relógio totalmente em aço. Então, tem vários desses aspectos que a gente precisa fazer para poder até tirar uma pulseira de um relógio desse é complexo. Ô, Vitor, já pensou o risco? Tipo assim, o risco quando eu falo no sentido da pessoa levar para qualquer um. Porque você tem que levar para um profissional. Mas já pensou até um produto inadequado que pode Não, mas danificar, manchar, acontece. estragar. Você Acontece. estraga um relógio de luxo porque passou o produto inadequado. Exato, Já mas isso pode pensou? acontecer sim, pode acontecer, como eu já vi acontecer algumas vezes, né? Teve até um cliente que a gente fez um relógio, ele fez, Vitor, se tu vê o PPF que eu fiz em outro canto, que eu mandei o relógio para fora, mandou para outro estado para fazer. Ele disse, se você vê, ele me mostrou depois umas fotos assim, que eu não tenho nem como mostrar, porque ficou na empresa da pessoa lá. Mas, rapaz, é completamente diferente do que eu fiz. Então, e ele disse, olha o preço que o cara me cobrou para fazer isso. Então, assim, eu já peguei relógio arranhado, a sorte é que dá para polir, né? Então, relógio arranhado por estilete, tudo isso aí, tudo que você imaginar, né? Então, assim, alguém pode danificar. Já peguei não, mas já me falar, o cliente já falou que foram tirar uma pulseira, quebraram um pino e botaram outro. Eita, aí, velho. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que foge do padrão e o relógio realmente é algo que tem um
um valor agregado muito alto. Não, então, assim, a maior confiança que foi o que eu te falei é exatamente isso. Peguei um cliente recente e ele não me conhecia, foi indicação de outro cliente. Ele disse: Não, faça com o Vitor. Ele falou comigo e ele disse: esse meu cliente já falou comigo, rapaz, ele tá com aquele receio de colocar o relógio para você. Né? Aí ele veio aqui em casa, ele me mandou o áudio que ele mandou. Ele disse: Meu amigo, deixa o relógio com ele. Passa aqui em casa, pega o cheque no valor do relógio. Se ele não devolveu o relógio, pode pagar o cheque. Então, assim, é basicamente a confiança que os meus clientes. Aí depois que esse meu cliente fez isso com essa outra pessoa, ele disse: Não, vem pra cá, pega. Esse cara já virou meu cliente, já fez alguns relógios comigo. E dificilmente o cara aqui tem um. Rolex ele tem um. Ele tem um só, né? Tem vários, tem vários. Então, assim, eu tenho um cliente que tem 70, 80. Então é tipo isso, entendeu? É uma Então fortuna. é uma fortuna. É uma fortuna em relógio. Depois no, É, depois no off eu vou querer saber quem é. Pra eu é. falar da assessoria de Falar investimentos. sobre investimento, porque só de investimento, só de relógio ali, rapaz, É, dá um bocadinho de milhão, viu? sem dúvida. É, agora a gente já está se encaminhando mais para o final. É. Eu quero entender contigo mais uma parte de mentalidade. Uhum. Na tua opinião, quais características foram essenciais para sair da rua e construir uma empresa respeitada? Mas, assim, na prática, como a gente conversou sobre começo, de verdade, sempre fui ligado ao esporte e eu tenho certeza de que o esporte lá para trás me ajudou algumas metas. Que eu não só pratiquei esporte por hobby, né, mas Uhum. competitivo. Então, alguns aspectos mentais me ajudaram muito, né, de poder acreditar no processo. E que às vezes a prova em si, a competição em si é a parte mais fácil, né? Difícil mesmo é o processo. Né? Então eu acho que muita mentalidade, tem coisas que eu paro para pensar do que eu fazia na época de esporte, mas como é que eu vou fazer aquilo? Mas eu me lembro da minha cabeça muito blindada, assim, fechada naquele objetivo e tal. Era do tipo que eu ia fazer uma corrida, eu botava um papelzinho na mesa, no banheiro, no teto do quarto para poder olhar, mentalizar. Eu era esse cara. Eu sou ainda, né? Então, assim, eu acho que aquela questão, eu vou assumir essa responsabilidade, mas eu tenho que fazer dar certo, não tem uma opção de dar errado. Não pode dar errado, eu falo isso direto, não pode. Ah, se não der, rapaz, se não der, aí eu não contei com essa parte não, porque pra mim só tem a chance de dar certo. Então, eu acho que isso me ajudou muito a assumir um pouquinho do risco. Dá medo do mesmo jeito, dá aquele frio na barriga e tal, mas na hora que apertou a mão, eu disse, agora tem que ir, não tem essa opção. Então, eu acho que muita coisa dessa cabeça, eu tava até conversando com um funcionário da loja hoje sobre isso. Tava querendo investir numa segunda fonte de renda. Essa máquina é tanto, eu tava com medo de. Medo você vai ter, cara. Você vai ter o dinheiro e você vai ter medo de fazer. Então, ou você faz ou você faz. Agora, se fizer, faça para dar certo. Não vá nessa, diga, eu vou ver se dá certo. Não, não, faça para fazer mesmo. Era o que aconteceu no começo. Eu queria fazer e eu disse, rapaz, eu vou mais para frente, até para onde é que vai dar isso aqui. E cada dia mais eu me surpreendo. Tu acredita mais em talento ou disciplina? Ai, disciplina, com certeza. Porque na época do esporte eu não era o mais talentoso, não. É tanto que eu fiz muita coisa, muito esporte diferente. Mas eu sempre era o que gosta, eu sempre gostei de treinar. É como eu te disse, eu gosto do processo, né? Eu gosto de sair, treinar, fazer. É tanto que eu não consigo parar de fazer esporte até hoje. Eu só troco, mas assim, não deixo de fazer. Então, assim, a disciplina pra mim, ela vem, o talento ajuda muito. Ela pode ajudar você não precisar ter tanta disciplina aí. Mas assim, o disciplinado é chato. Disciplinado vence, viu? É É, impressionante. ninguém ganha do cara paciente, né? É, Como dizia aquele ninja, né? Ninguém ganha. é verdade. Então, assim, a disciplina, ela molda o caráter, a cabeça, tudo. Tu falou isso, eu fiquei pensando, até recentemente tu participou de competição de jiu-jitsu, É, foi, eu sei, sempre, sempre. foi Participei agora. vitorioso e tal, e aí, tipo assim, uma pessoa que talvez vê lá tu pegando um pódio, segundo, primeiro que seja, aí pensa, pô, o cara foi ali, mas não vê o treino, Não, não vê o não. bastidor. Não, só porque eu acho massa do. Assim, às vezes numa corrida, como eu fiz, no triatlo. O cara pode investir numa bicicleta de 150 mil e pedalar melhor do que eu, que tem uma bicicleta de alumínio. Entendeu? Mas assim, o bacana falando puxando a sardinha pro meu esporte, que é o jiu-jitsu hoje, eu acho massa que não importa se tu tem mais dinheiro que eu, mora no Aldebarão, É, eu moro numa comunidade, se você, não importa, botou o kimono então no tatame, é homem é, contra é homem. homem contra um, vamos ver quem é o melhor. Então isso é muito bacana, entendeu? Isso é muito bacana e ninguém tá
Rapaz, onde eu treino tem gente que tem muito dinheiro e tem um cara que é bolsista. E os dois saem no tapa lá e não quer saber quem fez hoje. Eita, quem foi que você comeu hoje? Quem foi? Então, assim, não importa muito lá nisso, a gente nem lembra. Então, a gente bate a mão ali, luta, no final a gente se abraça e acabou-se. Então, se o cara tem mais dinheiro, menos se é rico, se é pobre, se é forte, a pobre só luta da vida, o maguinho ganha do gordão e faz parte, entendeu? Bacana. Como tu lida com momentos difíceis? Rapaz, a pressão, ela tem até uma frase do Roger Federer que eu absorvo isso demais pra minha cabeça, que a pressão é um privilégio. Só paga IPVA quem tem carro, só paga imposto quem tem empresa. Então, A pressão é um assim, privilégio. Vamos botar é, isso na mas é do legenda Roger do Federer, episódio. viu? É do Roger Federer essa frase, mas eu absorvo muito essa frase dele, porque realmente às vezes eu fico num momento de pressão. Hoje em dia, pelo histórico que eu já tive, eu só paro, dou uma respirada e falo, rapaz, já passei tanta coisa pior. É isso aqui agora que vai dar, não. Então eu tento manter um pouquinho a calma. E como eu ainda volto pro esporte, que o que eu passava no esporte de pressão também era muito grande, né? Que eu competia de verdade, né? Eu Uhum. tinha patrocinadores, eu viajava, eu tinha que mostrar resultado. Então, assim, tinha coisas que não era por hobby, não. Então, uma das coisas que eu parei de correr, de fazer triatlo, é porque era uma cobrança tão extrema que eu cheguei a cansar. Os caras, quero mais não isso, não. Aí eu passei durante 11 anos fazendo esse esporte e parei, né? Então, mas tipo assim, você, sei lá, jiu-jitsu, você para na borda do tatame, você olha pro cara, você olha assim, você fala, rapaz, eu acho que esse cara, será que ele ganha de mim? Né? Então você fica quando você começa a duvidar, você já perdeu. Então, rapaz, esse cabo é grande, mas ele não vai ganhar hoje. Pode ganhar amanhã, mas hoje ele vai perder. Então é um pouquinho disso que vai botar sob pressão em decisões e tudo mais. E eu gosto de sempre puxar isso pro esporte porque sempre me ajudou. Então, assim, desde uma decisão difícil, como trocar o ponto, assumir uma responsabilidade. É igual você se inscrever no campeonato. Nunca fiz isso. Vou para um campeonato na faixa preta, primeira vez. Acabei de sair de marrom. Você assinou ali, você botou, clicou, se inscreveu, você já era. Assumiu o Agora eu BO vou. agora. Agora eu Agora eu vou. vou. E eu não vou entrar para vou ver se dá certo para sair perdendo, não. Vou entrar lá para fazer guerra. Eu posso até perder, mas também Vou dá dar um trabalho. trabalho, vou dar trabalho. Então, na empresa, na vida, até qualquer outro ramo, eu acho que a pressão ela é meio que dessa forma, né? E tem gente que não lidar sob pressão, É. né? Isso aí é um fato. Tem gente que não compete. Então, tem gente que vai pro jiu todo dia, mas não entra no. Porque se chegar na borda do tatame, se treme. Então, é um pouquinho disso, né? É a mesma coisa, empreender para todo mundo, né? Mas nem todo mundo é para empreender, não, cara. Nem adianta, né? Tem gente que não tem estômago para passar o que a gente passa, não. Não tem, não teria estômago de passar uma semaninha. Todo mundo tem sua dificuldade. O cara que vou dar um exemplo da minha mãe, funcionária da Caixa ali, concursada o resto da vida, passa os BO dela, passa as dificuldades dela. Né? Eu tenho nenhuma maior do que a da outra, né? Mas, assim, tem coisas que realmente é puxado na parte de ter uma empresa, né? Tô falando de Brasil, tem empresa no Brasil é Uhum. difícil, não tem empresa em qualquer lugar é difícil. Em qualquer lugar. Hoje tu se considera um cara realizado ou sente que tá só começando? Ah, eu acho que o cara nunca tá com aquela. O copo sempre tá meio vazio, né? Então eu acho que eu sou esse cara, né? Às vezes pode ser até meio negativo isso, porque você nunca tá. É aquela ânsia de ter ou de possuir, né? Então eu sempre fico naquela, né? Cheguei até agora na empresa, de rapaz, será que dá pra chegar ali? Eu acho que eu posso ter mais uma surpresa mais na frente. Né? Então eu sempre fico querendo mais, né? Então eu sempre faço a escadinha pra tudo. Eu tenho planos, eu tenho aquelas metinhas, sabe? Eu sou esse cara. Então eu gosto, eu sempre prefiro, tipo, realizado, obviamente que eu tô, porque eu tô num estágio da vida que eu imaginava nunca tá. Eu digo tranquilamente, em 2023, que foi quando eu tomei a decisão de mudar aqui pra parte de baixo, quem me contasse em 2024 que eu estaria vivendo o que eu tava vivendo ali, Você tá era doido, é? mentira, tá doido. Entendeu? Então, assim, foi basicamente isso. Então, hoje, obviamente, com tudo que eu tenho, estou muito realizado. Mas se a gente eu acho que se o cara trabalhar na base do realizado na prática, o cara dá uma estagnada, uma relaxada, que foi até que eu comentei, né? Tô com tempo, tô isso, tô aquilo, outro. Você dá uma morgada, você dá uma. Aí eu acho que é quando começa a cair. Então, quem tá abaixo sempre tá no gás pra ir pra frente, né? Mas às vezes você chega lá na frente, tá sozinho, né? Você não tem mais vontade de competir, Isso. de medir atrás. Então eu prefiro me manter motivado dessa forma, né? Colocando objetivo. Tá bom, tá, mas eu quero melhor. Mas vai até onde? Rapaz, vai até onde der. Depois eu vejo aí, né? Não, e na prática, se a gente for analisar, esses desafios que a gente vai se colocando, é também o que nos mantém motivado, o que mantém você, pô,
com uma cabeça ativa, Sim, te mantém claro. criativo. Sair da cama, pô. Sair da E cama. você Se de não caramba, tiver, se você não tiver algumas coisas que te motivem assim, meio que você vai se acomodando, e não é eu. bom, a zona de Não é conforto não é bom, eu boa. falo direto, tipo assim, sempre que eu fiz algum esporte, minha esposa até brinca. Quando eu comecei, quando eu era faixa branca lá atrás, a minha esposa até dizia, eu dizia pra ela, assim, eu não vou competir. Entrando pro jiu-jitsu pra me realizar, que era um sonho que eu tinha, mas eu tinha um contrato com uma empresa que me patrocinava, na época de corrida, que eu não podia me machucar sem ser corrida, natação e bicicleta. Então não podia praticar jiu-jitsu, era literalmente proibido. Então quando eu parei de correr, fui pra lá, e eu disse pra ela, assim, não vou competir, eu só quero fazer pelo puro prazer de fazer o esporte e me realizar nisso aqui. E na primeira oportunidade que eu tive apareceu no campeonato, eu fui. E quando eu decidi não lutar mais campeonato, eu parei. E foi quando eu mudei a loja pra cá, que eu foquei tudo pra cá. Então foi naquela época que a pessoa engorda, que você altera, que você come besteira demais, tudo isso aí. Então foi justamente que eu parei porque o quê? Não botei uma meta que era um campeonato pra mim, que eu sempre trabalhei, desde quando eu jogava basquete, corria, nadava. Então, eu sempre tive esse objetivo que é justamente o que faz você. Pra mim, eu preciso ter uma motivação pra sair de casa assim. Se eu não for hoje, eu tô perdendo. Entendeu? Ah, se eu não. Eu botei minha meta lá na loja. Se eu não fizer isso agora, eu tô perdendo. Ah, hoje eu vou chegar de 10 horas. Não, não vou, porque eu tenho esse negócio aqui pra entregar. Ou então eu preciso fechar tanto porque tem uma folha de pagamento pra pagar até. Então tem que estar lá, que ninguém na empresa vende melhor que a gente. É um fato. Então, assim, eu tenho que estar lá, ativar um modo vendedor, ativar um modo profissional e fazer aquilo dar certo. E não tem cliente chegando na loja, então eu vou pra rua. Eu vou na loja de um amigo, converso com um cliente lá, conheço um cara, vou na Fato, conheço outra pessoa e vejo ali, ele me manda pra outra. É isso que funciona. Aí Vitor, preciso disso aí pra manter E tu motivado. também aparece nas redes sociais da Vassen, tu também Ah, tá sempre sempre fazendo apareci, vídeo. sempre apareci. Aí é bom também. É uma coisa que eu gosto mesmo, como eu falei desde o começo, né? Eu sempre gostei de fazer, não no comecinho lá, porque no comecinho eu tinha, como eu era educador físico ainda sou, né, que sou formado, mas assim, eu tinha vergonha de algum aluno meu me ver lavando o carro. Eu Tô tinha ligado. uma trava mental disso, então eu não botava a cara, fazia vídeo mostrando, explicando aqui a caneca e tal, mas não aparecia. Mas depois que a empresa se estruturou, eu amadureci, na verdade, né? É, eu coloquei a cara mesmo assim, eu gosto todo dia mostrar. É o lado bom e é um lado ruim também, porque a empresa depende de você, né? E todo mundo diz, você tem que fugir do operacional. Não, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar lá, eu gosto de conversar, trocar ideia. Eu gosto que o meu cliente, depois de 3 anos, passa lá na loja, ele achando que eu não lembro, eu lembro de tudo. Lembro do carro, lembro do IERA, lembro Não, do e muitas nome. vezes como a gente é vizinho, muitas vezes eu chego lá, tu tá de conversa com o cliente, coisa e Sempre, tal. sempre. Esse relacionamento, esse tete a tete com o cliente faz diferença, né? Comprou um carro novo, eu perguntei, tá gostando, cara? Esse carro aí, como é que é? Aí vem outro cliente, o que é que tu acha de tal carro? Eu disse, rapaz, tem um cliente que tava conversando ontem sobre esse carro aqui. Então eu gosto de trocar essa ideia. Eu entendo a necessidade dele. Ele sabe que ali tem uma pessoa com quem ele contar, né? Então tem tudo isso que tá por trás de ter uma cara na frente da empresa, né? Esse cara sou eu lá justamente pra estar à frente de tudo, como sempre foi. E a gente tá vendo hoje muitos empresários colocando a cara mesmo no seu negócio. Uhum. E não tá mais sendo, tipo, contratando um garoto propaganda, um embaixador para a marca. Sendo o próprio dono. O Exato. Guilherme Benchimol na Ah, o XP, menino da o da CIMED lá, o CIMED, o Adib, João Adib né? na CIMED. Passou muitos anos sem aparecer e agora tá. Hoje é tipo, você pensa na CIMED, você lembra da cara do João Adib. Exato. E é o skin the game total. Com A certeza, com empresa dele, certeza. tipo, é a imagem dele, a empresa dele, se der problema, quem perde é ele. Enfim, faz muito sentido. Exatamente. Agora eu vou trazer já para a gente próximo do final, a parte de investimentos. Nosso podcast ele fala de Uhum. empreendedorismo e investimentos. E você é nosso cliente, Sim, a da sim. Fato. Aí eu quero entender com você o porquê que você resolveu também diversificar um pouco da tua renda para o mercado Eu, financeiro. eu quero até dar um adendo nisso aí, porque sempre quando eu pensava em investimentos, eu até falei pra você, disse, rapaz, eu abri uma conta, eu não lembro nem onde era, mas em outra instituição assim, coloquei, sei lá, R$ 300, comprei fundo imobiliário, tá vendo? Uhum. R$ 300. Aí, assim, sempre porque o quê? Eu imaginava que um local, um escritório, ele estava voltado para atender alguém que tivesse esse dinheiro e que eu não teria esse dinheiro. Sempre foi assim na minha cabeça, né? Até um belo dia que a gente sentou para conversar e disse: Foi. Não, cara, mas você pode começar. Você pode pensar não em investir um dinheiro assim, eu tenho 1 milhão para investir. Você pode pensar na sua liberdade financeira lá para frente. A gente que trabalha muito, o cara não pensa em pagar um FGTS da vida, não é Não é. INSS, não pensa. A gente trava, quer trabalhar, fazer ali no momento, fazer a empresa crescer e não pensa que em algum momento você vai se aposentar, que você vai fazer aquilo, né?
Então eu sempre tive uma leve organização com o dinheiro, mas ao mesmo tempo uma leve displicência também com o Aham. dinheiro, né? Então, quando a gente sentou para conversar a primeira vez que você levou para me apresentar lá o escritório e me mostrou que existia a possibilidade de eu começar com o que eu tinha, né? E tipo assim, eu não sou um cara milionário, rico, não sei o quê, mas tipo, não, Vitor, com o que você tem aqui, você pode fazer. E eu até brinquei com você no WhatsApp um dia, né? Disse, rapaz, é tão divertido você ver que aquele montante vai crescendo, né? E tal, que você começa com um pouquinho, aí você já traça uma meta e diz, não, no final do ano eu quero deixar tanto investido. Então, assim, independente do valor, né? Independente de valor, mas você se estimula, né? Você se estimula, você pega o hábito, né? Eu fico naquela, um pouquinho naquela ânsia de, tipo, ele chegar logo na meta, né? Mas não, vou fazer porque isso aqui é longo, o investimento é a longo prazo, né? É igual a empresa, né? Mas, assim, eu até vejo alguns vídeos, eu gosto de dar uma pesquisada, entender um pouquinho também, né? Sei que está nas suas mãos, mas é sempre bom a gente entender também Uhum. como é que funciona. Eu gosto da área, então dou uma pesquisada. E é melhor, o pessoal sempre fala, né? Tipo, 30 anos vão passar. Vai passar de um jeito ou De de outro. qualquer jeito. Se você não morrer, 30 anos vão passar. Então é melhor que você esteja investindo aquele dinheirinho ali, porque lá na frente, depois de 30 anos, você vai ter aquele dinheiro. Eu falei isso pra minha esposa. Ela disse, não, daqui pra lá, se eu investir só isso, só vou ter tanto. Eu disse, tá. Mas a meta é você fazer isso sem precisar tirar esse dinheiro, para que aquele investimento se reinvista, até que aquele valor se torne o seu próprio, mais importante que o aporte, né? É. Então, nisso Porque no aí, longo prazo faz diferença. No longo prazo, demais. pequenos valores, mas que você tem a disciplina de todo mês estar fazendo, faz o efeito bola de neve que os juros compostos agindo a seu favor. E Faz muita diferença. eu via isso, mas só que na prática, quando a gente começou a fazer, que aí eu disse, não, pô, eu não quero ter pressa mais. Não quero nem olhar com como é que tá indo. Eu quero só ficar fazendo ali para saber que daqui a 5 anos, 5 anos é pouco tempo na parte de investimento, né? Então, daqui a 5 anos eu consulto ali, vamos ver como é que tá. Daqui a tanto tempo, porque eu sei que é longuíssimo prazo. Então, nisso aí é uma parte que eu nunca tinha pensado. Às vezes, na minha cabeça, aquela parte de poupança que eu falava para você, era sempre para uma intercorrência, uma reserva de emergência de tipo, eita, não, aconteceu uma coisa assim, vou comprar um veículo, um carro, Uhum. fazer uma viagem. Era poupar para no final das contas gastar. Era sempre assim, né? Nunca foi pensando em algo concreto, né? De tipo, não, isso aqui pode ser um caminho para minha liberdade, porque às vezes a gente que é empreendedor, empresário, olhar para o teto do INSS, pode ser que o Oxi. teto do INSS não cubra a sua despesa. E a gente sabe que o Não INSS pode não não, vai não ser vai algo. não. E nem se E sustenta. não vai se sustentar, isso é um fato, né? Não é nem e se, é quando. Mas, assim, mesmo se desse certo, você não viveria com o teto do INSS. E você vai o quê? Vai continuar trabalhando? Não, eu gosto, tá, mas e se você não tiver saúde para isso? A gente sacrifica muito nossa saúde, nossa vida, nossa cabeça, tudo, para poder empreender. É como um esporte de alto rendimento, desgastante. Então, assim, daqui para lá você vai ter essa saúde para, por mais que você queira, você vai conseguir. Você vai conseguir viver com aquele valor ali, que hoje provavelmente o cara vive com mais, né? Então, entra um pouquinho nisso, né? Ou o cara vai investir com um imóvel para poder alugar e fazer aquilo, ou então entrar nessa parte. Eu não sou o cara de aluguel, não tenho paciência para isso não. Mas assim, essa outra parte para mim foi muito interessante. E você, literalmente o Diego em si, que abriu o olho para mim para dizer assim, tá vendo que dá? E daí quando você vai olhando, ó, tá tomando Tá vendo que rumo, dava certo? tá vendo que dá, tá vendo que dá, e no final das contas você torna aquilo uma prioridade, né? Então, assim, é, você vai pegando aquele, eita, recebi aqui, não, eu vou fazer logo esse meu aporte e tal, e eu digo, é pouquinho, mas é certinho, né? Toda sexta-feira, Toda sexta-feira toda pinga. Toda sexta-feira sexta-feira pinga, toda o Vitor sexta-feira faz pinga. um pix lá. Deixa lá, porque eu sei que se for para tirar de uma vez não vai, então eu prefiro toda sexta-feira, mando, deixo lá quietinho, eu sei que tá em boas mãos, tá sendo bem cuidado, e vai adquirindo essa liberdade. Qual conselho você daria para o empresário que começou a faturar bem e não sabe administrar o patrimônio? Cara, eu queria poder falar bonito e dizer assim, vá estudar sobre isso, mas eu não estudei. Então, assim, é botar o pé no chão. É botar o pé no chão e entender que aquele dinheiro da empresa não é seu. O problema do faturamento alto é que você olha e o cara fala assim, estourei, tô rico. Né? Então, esse pra mim é o maior problema que foi que aconteceu comigo umas 2 vezes, Uhum. braba aí, que me deixou de cara no chão. Então, assim, correto sempre foi, sempre será a gente buscar informação, entender. Eu parei para estudar realmente depois sobre isso, mas depois que eu já tinha feito besteira. Então, depois que eu já tinha feito besteira de procurar um Sebrae da vida para poder tomar uma assistência.
mas sempre tive também uma pessoa um outro empresário no ramo automotivo também, meu xará Vitão, que me dava muito conselho também, né, de dizer, não, pô, dá pra fazer. O único cara que chegou pra mim e abriu valores assim, né? Não, eu faturo tanto, pô. Ah, poxa, eu tô faturando isso, tá bom? Ele, cara, tá, você tá assim e tal. Dá pra melhorar, obviamente, né? Mas assim, você não tá ruim, não. Então que às vezes a gente fica tanto naquele místico de não conversa, não fala. Então, tá faturando alto, tá. Às vezes você acha que tá faturando alto, mas na minha cabeça, por exemplo, eu não tava. Na minha cabeça, o meu concorrente que faturava alto, eu não. Entendeu? Era meio que isso que acontecia. Então é colocar o pé no chão, não estar se comparando e entender que o dinheiro não é seu também, né? Ele é da empresa e você é só um funcionário. É verdade. Então, assim, quando você entende isso, né? E facilita muito de você não estar literalmente se roubando, né? Todo empreendedor rouba um pouquinho, como eu até disse, né? Uma parcela de um carro, uma coisinha ali. Mas quanto menos a gente fizer isso, melhor. Meu amigo, a gente vai chegar agora para a parte final. E aí, como em todo podcast que a gente geralmente acompanha, tem aquele momento de um ping-pong, uma resposta, uma pergunta e uma resposta mais de bate-pronto, Aham. com o que você vem à mente. Uma qualidade indispensável para o empreendedor. Coragem. Coragem com toda É, certeza. sem dúvida, Coragem, viu? coragem. Coragem é acima de tudo, porque o cara confiando, tendo coragem de assumir o risco ali, vai dar certo. Um defeito que você tenta melhorar. Ah, essa questão da meta, de tipo assim, nunca tá, não vou dizer satisfeito, né? Mas tipo assim, sempre, tipo, não, outro patamar, vamos para outro patamar. Eu podia estar muito bem tranquilo lá e dizer assim, não, aqui tá bom, mas eu nunca me dou como satisfeito com as coisas, que às vezes pode ser um defeito, mas ao mesmo tempo É também uma qualidade isso é aí uma também. qualidade também, né? O maior medo. Ah, o maior medo é ter que recomeçar, cara. Eu acho que todo mundo é isso, cara. Todo mundo é isso. Você tem ideia de medo, assim, eu falo direto em relação a ter que recomeçar, de se dar, porque todo mundo conta uma crise, né? Eu passei uma crise grande financeira que foi quando eu comecei a Vassen, né? Mas às vezes Uhum. eu vejo gente, empresário e tal, eu sempre procuro saber a vida e tal. Como você falou, citou alguns empresários grandes, os caras sempre falam, né, que dá umas duas, três quebradas na vida. Aí eu tenho medo, tipo, será que tem alguma dessa me esperando ainda, sabe? Eu tenho esse medinho, vou mentir? Eu tenho esse Uhum. receio. Um grande orgulho que você tem. Ah, eu tenho muito orgulho do que eu construí hoje, da loja. A Vassa em si a Vassa foi um nome que eu criei, um nome que eu levo tatuado na pele, eu levo a Que logo da bacana, não tinha loja na reparado mão, é. não. Então minha primeira tatuagem foi o nome da loja, Vassen. Ah, eu tenho uma tatuagem da logo da loja na mão, que é justamente com que eu construí ela, que foi com as mãos. Então eu tenho assim um orgulho danado de você tatuou isso um dia essa empresa fechar. Meu irmão, isso aqui foi uma parte da minha história. Eu digo que Vassen é quase meu nome hoje. Então eu tenho muito orgulho do que eu consegui construir junto das pessoas que também tiveram junto com a minha esposa. E sem ela não tivesse junto comigo, eu não teria feito nada também. Bacana. Um empresário que tu admira. Poxa, eu tenho um cara que eu meto pau, mas eu admiro demais também, que é o Paulo da Vonix, que é uma empresa de estética, de produtos de estética automotiva, que eu critico muito Então já é ele. do teu ramo, É né? O do ramo, porque empresário do ele teu lança muito ramo. produto atrás do outro. Eu sei que aquilo é pra aumentar o caixa, né? Uhum. Aí eu critico muito, mas assim, a história do cara é surreal também, né? O cara vendia produto, ele e a mulher dele durando produto no tanque. E hoje tá, o cara tá, sei lá como é que pode dizer de número financeiro daquilo ali. Mas assim, que é uma das maiores empresas do mundo de produto de estética automotiva. E eu acho massa a história, né? A Uhum. história, assim, eu literalmente pago o pau pra história dele. Uma decisão que mudou sua vida. Ai, eu vou dizer um negócio assim que eu tenho certeza que ajudou muito, apesar de muito tempo juntos, mas foi casar. Bacana. Casar, assim, eu dizer, foi ter vindo pra loja, não sei o quê. Não, mas se eu não tivesse casado antes. E todo mundo pergunta, a gente casou jovem, né? Então vocês têm filho? Não. Ah, mas foi porque não, a gente quis casar. A gente já tava há muito tempo, eu tenho 30 anos, a gente tá 13 juntos. Então tem muito tempo, 7 anos de É. casado já. Então, assim, a gente tá há muito tempo e com certeza a gente amadurece, né? A gente muda a cabeça, eu acho que é como ter um filho. Não tenho, tá nos planos, mas assim, o pessoal diz que quando você tem um filho muda tudo, né? Então, eu acho que o nosso passo foi o casamento. Trouxe responsabilidades, algumas coisas, é tanto que a Vassi nasceu logo depois disso aí, né? Então Que não teria bacana. tido a loja da parte baixa e tal, se não tivesse casado antes, Não, e tivesse tu esse até pé direito. mencionou que no início era tu e ela, a Exato, a gente lançadora, pô, fazia, a ela parceira, né? trabalhava, parceira e acima de tudo não tinha medo de nada também, de dar errado, porque o nosso medo é, às vezes a gente ir naquele
não vou dizer que seria machista, mas aquele pensamento de homem provedor, né? De a gente é um homem que tem que prover a casa, então a gente fica com medo de faltar algo, né? De faltar algo dentro de casa, e nisso daí, ela dando esse voto de confiança, é aquele negócio, não, no final sempre você vai dar um jeito aí. E a gente ganha aquele gásinho, né? Aquele pontinho de coragem que falta, né? O que significa sucesso para você? Ah, é sucesso hoje, com toda certeza. Eu ainda quero chegar naquele patamar que dizer que dinheiro não é nada, né? Mas eu sei que é ter tempo. Ter tempo, né? Tipo assim, uma das decisões que a gente postergou um pouquinho mais ter filhos foi justamente por isso, né? De tipo, não adianta ter agora uma coisa organizada se eu não puder ter tempo de estar. Quero hoje chegar e dizer assim, ah, não, hoje eu quero acordar e ficar com o filho, curtir e pronto, né? Obviamente a gente tem as obrigações, né? Uhum. Mas ter essa liberdade de poder fazer isso com calma, né? Organizado e tal. Então, sucesso para mim vai ser isso, sabe? Ter saúde, né? Que se a gente não tiver saúde, não adianta, tipo, ah, eu quero trabalhar, mas você pode. Então, todo problema que a gente tem que não for saúde pra gente não é problema não, o resto é besteira. Vai atrás. A gente corre atrás, é de menos. Eu costumo falar que nessa parte eh, dessas ideias que tu falou agora, a gente tem tempo, a gente pode correr atrás, mas vai chegar um ponto que o tempo não é mais, não é, vai ficando escasso. É, com certeza. Então, é a ideia de você ter algo para suprir. Pronto, eu até misturei o raciocínio, mas uma coisa que eu queria falar também é no sentido de você ir trabalhar por opção, não por necessidade. Exato. É você querer ir trabalhar, querer ir para sua empresa para se manter ativo, para se manter bem, porque você gosta, mas simplesmente saber que não estou afim de hoje, não vai. Meu amigo, já assisti um filme chamado Sem Limites, que é um filme que um cara acha um comprimido que ele usa 100% da capacidade do cérebro. Acho que eu já, Já já, ouvi já, falar, é tipo, já. o cara vira um. Não é tipo, aí ele começa a fazer conta, não. Ele simplesmente começa a pensar, tipo, até coisas antecipadas ele consegue pensar. Ele muda o jeito de viver por causa daquilo, né? É como se fosse o Venvance de antigamente, vamos dizer Aham, assim, né? Mas vamos lá. Eu até brinquei com a minha esposa e com os amigos. Eu disse, rapaz, o que é que tu faria hoje se tu não precisasse correr atrás de dinheiro, né? Se a gente não precisasse, tipo, eu não preciso ir trabalhar amanhã cedo, fechar aqui o podcast, porque no dia 10 aí eu tenho tal coisa pra pagar. Ah, não, porque tal dia ali vai ter aquela questão. Imagina se a gente não precisasse correr atrás de dinheiro. Se a gente tivesse aquela liberdade financeira de, ah, não, eu preciso disso pra viver, eu tenho isso todo mês, e não precisa, a gente muda até os planos, cara. Tudo, tu muda tudo. Você não vai precisar de muita coisa. Você vai se dar luxos que você não teria, e não é coisa financeira. É aham. tempo, disponibilidade de estar junto, de coisa que a gente sabe que pra gente conquistar a gente perde, né? Tem gente que vai conquistar isso, acaba casamento, perde relacionamento com filhos, perde crescimento dos filhos, várias coisas que eu sempre tive medo, né, disso daí. Aí a gente tem dois cachorrinhos em casa, até disse pra minha esposa, rapaz, eu não lembro de um dos nossos cachorrinhos, filhote, eu não lembro, quando eu vejo foto, aí eu vejo assim, rapaz, eu não lembro dele desse jeito. Então, tipo, aí eu pensei muito nisso. Assim, poxa, se eu tiver um filho, que eu estiver trabalhando tanto para poder dar aquilo para ele, e no final das contas, não lembrar Não tá dele, nem vendo ele. nem ter momento, né? Então, liberdade e tempo hoje é muito mais valioso que qualquer dinheiro. E olha que geralmente quem fala isso é o cara que tem muito dinheiro, que já provou de tudo Isso. e diz que não presta, né? Mas cada dia que passa e que mais nessa correria que a gente vive, a gente percebe isso. Minha última pergunta é: se você pudesse voltar no tempo para falar com o Vitor lá do começo, que estava na dúvida, que estava conciliando ali a educação física com lavar o carro e aquela coisa. Se tu pudesse voltar e falar com aquele cara, o que é que tu diria para Não, ele? obviamente eu ia dizer para ele focar na Vassen, obviamente, né? Mas é principalmente, eu não sei se sou eu, mas assim, eu segui meio que o instinto, né? Rapaz, segue aí o que você achar que vai dar certo, vai seguindo isso aí. Se tem uma pessoa perto que você não sente aquela presença boa, deixa pra lá. Então siga o seu instinto para as coisas. Minha esposa fala isso muito. Rapaz, tem um negócio bom nisso aí das coisas que tu acha que acontece, vai acontecer. Então siga mais seu instinto aí, que ele é meio que. Eu tenho uma confiançazinha já nesse instinto que Bacana. eu Um tenho. sexto sentido É um já. sexto sentido, né? Então, desde um funcionário que vai pra loja que eu digo, rapaz, isso não vai dar certo, não dá. Ah, e tal, isso aqui, essa parceria aqui, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo, a confiança. Então é seguir esse instinto, né? Essa sensação. Pessoal, acho que é isso.
A produção até já fez mostrou o tempo lá, conversou, já tá em 1h40. Já é o episódio mais longo, viu? Diga-se de passagem. Conversa bacana. Vitor, agradeço demais a você pela oportunidade de vir aqui contar um pouco da tua história, uma história de vitória, e muitas vitórias ainda vão vir. E eu quero lhe assessorar por muitos anos. Com certeza, Eu meu quero amigo, que a com gente certeza. presenciar e testemunhar o seu crescimento patrimonial, a sua evolução como profissional, como pessoa, enfim. É como a gente compartilha dessa ideia de não querer fazer uma venda uma vez, a gente quer relacionamento a longo prazo. Exatamente. Então, eu agradeço você por ter vindo aqui. Agradeço a cada um de vocês que acompanhou esse bate-papo maravilhoso até aqui. Se inscreva no nosso canal, curte aqui o vídeo, comenta também. Siga também nas nossas redes sociais, farol.cast, e se inscreva aqui no YouTube, Farol MCZ. E nos vemos no próximo episódio. Farol Podcast, histórias que iluminam caminhos.